Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui hoje com um amigo muito especial. Eu vou contar o porquê já já, mas hoje a gente conta com a presença do meu amigo Léo Bonjardim, professor da faculdade aqui de odontologia, e eu vou contar o porquê que eu falo que ele é especial na minha vida, o que que ele fez eu querer fazer depois que eu conheci ele e depois viramos amigos ali na faculdade e seguimos essa história hoje juntos pela odontologia. Esse episódio tem apoio da Tal Chá, né? Você vai ter que tomar um chá aqui hoje, Eu né? Seja gosto muito. bem-vindo aqui, Léo. Eu escolhi um chá aqui, a gente pode mudar se você não gostar desse que eu escolhi. Um apoio também da Dental Brasil, que para quem é dentista ou precisa comprar algum instrumental odontológico, é uma ótima opção aqui na cidade de Bauru. Eles também vendem pelo site, WhatsApp, então tem todo um suporte aí que eles sempre deram para a gente e pode dar para sua clínica ou para você mesmo em Bauru ou fora de Bauru. E também a Padaria Guela mandou um lanche pra gente aí, é surpresa, vamos abrir para ver o que, que vai ser hoje, o que, que eles prepararam pra gente, que a gente tá gravando isso no final de um dia de trabalho aqui. Vocês vão ver depois gravado, mas isso tá acontecendo aqui depois de um dia de serviço, a gente parou um pouquinho para poder contar um pouco a nossa história para vocês. Léo, seja muito bem-vindo, meu amigo, obrigado, tá Eu que bom? agradeço o convite. Faz tempo que eu queria te chamar para a gente poder fazer. E dessa vez eu chamei e falou assim: ó, me fala em comecinho de novembro que eu já posso. Eu falei: não, já marquei, falei, não posso perder a chance dele vir aqui. É um prazer, eu agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa de levar informação de qualidade para todos os ouvintes. E agradeço muito essa parceria aí que já vem de algum tempo, né? De certa forma, nós vamos conversar um pouquinho hoje, provavelmente de dor, né? De dor, vamos ver como que E se a gente ajuda outras a pessoas. gente ajuda outras pessoas e foi a partir daí também que eu acho que eu tive um pouquinho de influência nessa sua ida para essa área também um pouquinho, né? Também. Eu lembro que foi. Vê se você gosta desse cheiro aqui. É um chá preto hoje, Natal Gostoso, Chá. gostoso. Esse chá chama Golden Monkey. Ele tem as folhas como se fosse de um chá branco, só que um pouco mais tostado. Então ele fica mais para um chá preto. É um sabor bem diferente. É um dos meus preferidos também. Vou experimentar, primeira vez que eu tomo. Vai ser bom. Eu lembro que eu assisti uma aula sua no COB. Se eu não estou enganado, foi em 2016 isso. Isso. Que eu assisti uma aula sua, não te conhecia até então. Eu fui para ver alguma outra aula, foi acho que num sábado, se eu não estou lembrado, porque a gente não consegue ir em todos os dias por causa do que eu fico ali no centrinho com a agenda aberta. E no fim de semana eu fui lá para assistir e eu fui ver você lá. Nunca tinha ido, falei, vamos ver o que que é de dor, porque a gente, como bucomaxilo, recebe muito paciente para tratar dor. Acho que todos os bucomaxilos do Brasil acaba acontecendo um episódio parecido. Ah, você tem que, seu caso é para ir para um bucomaxilo, mas acho que um buco ele é treinado para operar uma mandíbula, uma fratura, uma cirurgia ortognática. E tratar da dor hoje em dia já virou outra especialidade, né? Assim, vocês estão divulgando isso também no Brasil aí, no mundo, essa nova condição da odontologia, né? Vamos falar assim. Na verdade, e você tem razão, a especialidade de DTM, dor orofacial, que é reconhecida no Brasil há pouco mais de 20 anos, então ela é jovem, né? Isso foi um marco para a gente, né, da área da especialidade, mas ao mesmo tempo ainda existe por ser muito precoce esse período de reconhecimento, ainda não são todos os dentistas, não são todos os pacientes que reconhecem ou conhecem essa especialidade. Então, de certa forma, os pacientes eles acabam sendo ou indicados ou caindo num consultório de um não especialista. E muitas vezes isso tem potencial iatrogênico, né? Nós temos uma formação mais mecânica, mais de procedimento, e nem sempre é necessário os procedimentos que a gente faz no nosso dia a dia odontológico, como cirurgião dentista, para um paciente que apresenta dor não odontogênica, que é o caso, né? E eu acho que tem que ser excluído as chances, as causas da dor antes de pensar em indicar algum tratamento, principalmente se ele for invasivo, né? Porque daí às vezes isso pode não ter volta, Não né? tem volta. Então acho que a delicadeza ali na hora de indicar seria de não fazer coisas que não são reversíveis para o paciente, para não causar um mal, tentando atender, tentando ajudar. Porque de boa intenção, né, todo mundo tem, mas você fala, eu queria ajudar e acabou prejudicando com algum problema que você acabou causando. E eu vejo isso muito, porque muita gente acha que DTM é só a plaquinha, Isso, né? isso. Muita gente não sabe indicar uma plaquinha correta como a gente aprendeu a fazer.
E o pior, às vezes acho que tratador é dar analgésico, né? Isso. É dar analgésico forte, forte. né? Na verdade, isso tudo vai da nossa formação mesmo, né? Existe ainda uma escassez em formação de aluno, de cirurgião dentista, na formação de cirurgião dentista, de disciplinas que informam isso. Então, o aluno e depois o profissional, ele sai sem essa informação. Então, quando você não tem informação, é o que você falou. Ninguém vai fazer isso num paciente com maldade. Mas eu sempre falo nas minhas aulas que se você fizer uma coisa irreversível que seja, mas que não é justificada pelo diagnóstico, a chance de dar errado é muito grande. Então, mas ele está morrendo de dor. Sim, mas se você não fizer o que é necessário para remover aquela dor, não vai adiantar nada. E aí o uso abusivo de analgésicos, que tem potencial de tornar a dor ainda mais persistente, mais difícil o prognóstico. Então, a gente acaba optando por aquilo que a gente tem em mãos, que a gente conhece. A tendência nossa é a zona de conforto, é fazer no paciente aquilo que é mais fácil ou aquilo que a gente conhece. Né? Para poder... Mas nem sempre isso é suficiente para aliviar os pacientes. Isso não. E eu lembro de gente que era indicado aqui, vem aqui, até hoje ainda acontece, não, você tem que fazer ortognática para curar, porque eu tenho disfunção. E daí eu sempre uso os casos do centrinho, né? Que eles crescem com uma malformação, às vezes nunca teve a mordida certa até fazer ortognática no final do crescimento, e às vezes nunca tiveram nenhum problema de disfunção. Nada. Exatamente. Você tem casos de pacientes que têm alterações congênitas, desenvolvimento e não tem dor nenhuma. Você tem pacientes que têm ótima oclusão e não tem nada de dor. Então, assim, a gente não pode fazer essa relação de causa e efeito, mesmo porque as condições clínicas que são persistentes e são crônicas, a etiologia não é única, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque se eu estou diante de uma condição que ela não é... É diferente, por exemplo, e aí eu acho que vale a ressalva, né? O dentista, ele continua tendo como o seu protagonista os casos de dor de origem dentária. E a gente não deve deixar de lado isso. Tem que ser investigado muito, sempre, né? Porque é o mais comum. A gente não deve partir para algo que é incomum, sendo que, obviamente, o mais comum é o que é mais prevalente no seu consultório. Que acho que é o exame clínico, uma radiografia panorâmica, descartar algumas coisas de origem odontológica. Básicas. De origem dentárias, a partir do momento que você, com bom exame clínico, usando bons exames complementares, exames de imagem, tomografia, enfim, aquilo que está disponível para o cirurgião dentista, e você não encontra no dente a justificativa para a queixa do paciente, aí é importante a gente conhecer as possibilidades de apresentações das dores orofaciais. Ou começar uma investigação mais detalhada, Exato. né? E se você não sabe, não há problema. Existem especialistas, como a gente está acabando de dizer, que você deve conhecer e indicar, né? Da mesma forma que um endodontista provavelmente não vai fazer uma cirurgia ortognática se ele for inteligente, né? Se você não entende da área, é melhor indicar para outro, né? Com certeza. Eu também não faço endo, eu não faço, às vezes, uma coroa. Mesma coisa. E a gente divide isso com outros colegas, né? Essa é a intenção, né? Nós fazemos bem com outras especialidades, né? Mas como essa especialidade ela é recente, ela esteve espalhada dentro de outras especialidades. Então, ela passou pela ortodontia, pela prótese, pela dentística, enfim. Então, todos os profissionais ali, de alguma forma, como existia lá no passado, há muito tempo atrás, né, um fundamento talvez errôneo, que a gente sabe muito bem hoje, errôneo oclusal para esses casos, então o dentista se sentia apto. Qualquer especialidade, muitas vezes, apta, né? Mas a gente sabe que isso não é real e a gente tem que tomar cuidado. E eu vejo muito assim, os problemas de dores são difíceis de tratar quando o paciente chega, porque depende do tempo que essa dor está instalada, né? Você sabe muito bem disso. O tempo que essa dor está instalada, o que levou a isso daí. E a gente, às vezes, em tratamento, dependendo da dor, de aceitar que uma melhora, às vezes, de 30% é um sucesso. Exato. Que, para quem faz cirurgia, isso é difícil no começo, de você... Você fala assim, não, melhorei, mas eu queria zerar isso, sabe? E a gente acha que todo ser humano, acho que ele tem essa meta de falar, não, fui lá no Zé ou fui lá no Léo e ele zerou meu problema. Meu problema. Na verdade, esse é uma coisa do atendimento, da abordagem completa do paciente com dor crônica, né? É importante que ele saiba o que ele tem, o prognóstico daquilo e que, de certa forma, nem sempre a expectativa, às vezes, dele vem como cura, como você disse. É óbvio, eu quero nunca mais ter. E na odontologia, a associação que a gente tem com o paciente é que ele sai de lá
com aquilo que ele veio procurar restabelecido sem problema algum. Isso acontece. Eu tinha uma falta de dente, eu pus um dente. Eu tinha uma endodontia, eu fiz um canal e resolveu. No caso da dor, como dores de origem médica, então cefaleia, dores de cabeça, várias crônicas, a gente aceita muito. A própria migrânia, A própria migrânia, enxaqueca, a gente aceita muito bem que ela não tem, que ela tem períodos de melhora e piora, né? E que muito dessa melhora depende da nossa mudança de comportamento, né? Mas na área de dor crônica orofacial do dentista, o paciente, os próprios dentistas de outras especialidades, eles têm dificuldade para entender que sucesso é melhorar de 10 para 30, 10 para 50, de melhorar. Um paciente tem dor 15 dias por mês, cair para 3. Isso é uma. Eu até brinco, né? Sucesso, se você perguntar para o paciente, você quer voltar, você prefere não ter. Você prefere voltar a ter 15 dias de dor ou continuar com 7? Não, eu prefiro 7. É óbvio que ele vai falar isso. Né? Então evoluiu. Então né? evoluiu. Mas a gente tem que saber perguntar, porque se você perguntar, melhorou? Às vezes, se não curou, ele fala, eu continuo tendo. Mas não melhorou nada. Aí você fala, não, melhorou. Então melhorou. Então estamos no caminho. Estamos no caminho certo. Então, é o jeito de perguntar, é o jeito de falar com o paciente também. Eu falei isso porque quando o paciente é indicado aqui... Tomar um chazinho. Vai lá, vê se está muito quente, mas acho que já dá. Já tá bom. É um cheiro irresistível aqui para quem está em casa. Leve, né? É um chá preto com uma folha mais jovem, esse nome. Você vai viver tomando esse chá? Ela me faz isso à noite, né? Então tem que trazer no dia aqui para fazer. No começo eu era um pouco resistente, mas... Uma degustação, faz um gelado, um branco, faz um de cada um. Muito bom, muito bom. Mas chá, eu falo que é o vinho de toda hora, entendeu? E você sabe que para alguns pacientes, eu até falo, né? Às vezes, aquele paciente que dorme mal e como você sabe, né? O sono tem um papel importante para a dor, né? Na persistência, enfim, dormir bem é benéfico para o paciente que sente dor. E eu falo que uma das mudanças de comportamentos pode estar, para um tempo antes de dormir, prepare um chá relaxante, né? O tempo que você está ali fazendo o chá, preparando o chá, se preparando para dormir, sai da tela, sai da televisão, sai do celular, toma o seu chazinho, vai dormir, isso pode ter benefício também. Você dorme bem? Durmo bem. Durmo pouco em termos de quantidade de horas, mas durmo bem. Eu nunca durmo mais de 5 horas, é difícil. O meu é isso aí também, 6 horas. Eu tenho esse problema. Na verdade, eu dormir bem não é dormir em quantidade, né? É dormir aquilo de maneira que você atinja as fases corretas do sono, né? E de maneira que você acorde bem, né? Que você não tenha insônia durante o dia, que você não tenha transtornos de humor e tudo mais, né? Não tenha falha no corpo, Não tenha falha, você consiga executar as suas funções. Mas eu não consigo dormir muito cedo e sempre acordo cedo, né? De rotina. Na verdade, não é minha especialidade sono, né? Assim, odontologia do sono, que temos especialistas também. Mas eu acredito que, assim, não durmo em quantidade muito, mas eu me acordo bem, eu faço meu exercício de manhã. Eu falo porque quando eu falo com o paciente, eu falo, não, você tem que tentar dormir mais e tal. Daí eu fico pensando, tomara que ele não pergunte quantas horas eu durmo, porque eu vou falar assim, não, eu durmo 5 horas. Assim, então você também não tá bom. Não tá dormindo, né? Mas é para cada um, é muito individual. É difícil isso. Na vida, essas mudanças de, faça exercício. Exercício é bom também, não é? Não fico sem também. Então, mas assim, qual é o exercício? Eu sempre falo, você não pode chegar e falar assim, o Zé, que todo mundo deve conhecer, sempre foi atleta. Não dá para uma pessoa querer ser atleta e fazer exercício para curar a sua dor no mesmo nível que você faz quando ele nunca fez. Por isso que eu sempre falo, o ideal é que você tenha aderência, que você faça qualquer um, mas que você faça. Tanto que quando eu fui escolher, depois que nasceu o segundo filho, eu falei, triatlo não tá dando mais. Não que não daria para fazer, mas alguém ia pagar o preço. Isso. Ou o consultório, ou o casamento, ou a relação com os filhos. Isso. Alguém, porque é um esporte... Você tem que treinar. É um esporte mais egoísta, assim, que consome mais tempo, né? E eu não consigo ainda trabalhar meio período, alguma coisa assim. Então eu falei, vou dedicar a outra coisa. Então eu resolvi parar, né? Mas assim, eu sinto falta da rotina, que é uma rotina bem gostosa de você treinar o tempo inteiro. O estilo de vida é bom. Isso. Na verdade, a gente está falando de tanta coisa, né? O estilo de vida é bem legal do triatlon. Mas eu vi que não era fácil agora. Na verdade, a gente está falando de muita coisa que os pacientes com dor têm que aderir. Que é essa mudança de estilo de vida, que é o que você falou. Né? Cada um tem o seu limite, o seu nível, mas não dá para abrir mão de uma melhora não incluindo na sua rotina um estilo de vida saudável, que é se alimentar bem. Isso para qualquer condição crônica, não é só a dor, qualquer uma delas. Depende de mudança. Muitas vezes o paciente que ele vai no dentista,
ele espera do dentista que o dentista faça tudo e ele não precisa fazer nada. Na dor, não só. Não é assim. Não é assim para doenças crônicas como diabetes, para hipertensão, que dependem muito da rotina dele. E para dor crônica orofacial também é isso. Então, a gente precisa deixar claro para o paciente que nós vamos fazer o nosso papel. Então, o que tiver que fazer. Então, como você disse, é uma placa, um dispositivo oclusal, é uma infiltração, o que tiver que fazer, medicações de uso contínuo. Mas se ele não mudar no dia a dia dele aquilo que impacta nessa persistência, nessa melhora, a gente não vai conseguir sozinho fazer. Então, muito do tratamento do paciente com dor crônica depende de uma mudança dele, instruída pelo profissional, obviamente. Isso inclui sono, isso inclui atividade física, isso inclui uma rotina de vida saudável, isso envolve alimentação e outras coisas mais. Eu vejo uma coisa hoje em dia, não sei se é por conta de rede social, Léo, não é a minha área também isso, mas não sei se você já percebeu isso daí. Hoje é muito duro para quem está começando, em qualquer área, porque tem muita gente que se passa bem sucedido em rede social e com uma vida É verdade. que às vezes não é real. É verdade. A pessoa às vezes mostra uma coisa, às vezes nem essa pessoa vive daquele jeito de estar sempre em restaurante, de andar com carrão. O discurso é lindo, mas a atitude não é assim. Porque eu vejo assim, eu posto muito, é porque aquele dia eu não trabalhei. Eu Isso. quase não postei muito, é porque aquele dia eu trabalhei pra caramba, eu não tive tempo de mexer no Instagram, de fazer um story, alguma parte. coisa assim. E eu acho que assim, tem que viver com esse equilíbrio. Exato. Na verdade, não adianta ficar brigando com... Eu sou um cara meio... um pouco distante das mídias sociais. Assim. Eu tenho Instagram, tenho Facebook. É meio obrigado a ter, vamos falar assim, meio que né? faz parte da sua vida, né? Poderia usar um pouco mais, acho que é importante. Esse trabalho que você está fazendo, a boa informação, ela é muito importante. Mas, assim, é o que você falou, não dá para ficar livre da mídia social. Mas também a gente tem que ter cuidado porque hoje a velocidade da informação ela é muito mais rápida do que você pode assimilar. Isso gera ansiedade, isso gera... O tempo inteiro, assim. Você fica louco, você não consegue ver uma coisa por 15 segundos, né? Então, eu acho que tanto isso para a pessoa que usa, mas também... outra coisa importante. Se nós estamos conversando aqui, esse assunto, tem 800 pessoas falando. E muitas delas falando coisa que não é legal. Então a gente tem que também tomar o cuidado do que passar. Porque informação ruim também. Tem de tudo. Mas a vida é assim também, né? E eu vejo isso daí, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tirou um dente tão rápido ali. Fala, mas eu treino isso faz 25 anos. Todo dia eu tiro algum dente incluso, alguma coisa. De certa forma, assim. esse é uma... Daí eu tenho que falar assim, você pode chegar lá. Isso. Mas então, esse é um outro problema da geração. Talvez agora, como essa informação ela é muito rápida, ela é muito imediatista. E isso é um outro problema. Por exemplo, eu tô nessa área desde o princípio, né? Meu mestrado, meu doutorado, lá em 2000, sou meio velho já, né? Ele foi nessa área. Você já tinha essa visão diferente da maioria. Eu sempre fui para esse lado da dor orofacial, né? Claro que eu passei também por alguns momentos de um conhecimento um pouco limitado, porque é o que a gente tinha de informação, mas aí também surgiu a especialidade, surgiu a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, qual eu convido todos a conhecer o site e ver, né, que é um trabalho lindo, a SBDOF, a sigla SBDOF. Então, tudo isso, né, gera informação de qualidade. Hoje nós temos ainda poucos profissionais especialistas, você sabe disso, né? Não sei quantos tem na sua área, mas eu acredito que seja mais de 10 mil profissionais, cirurgiões bucomaxilos. A odontologia virou um Iraque, né? Pois é. Tem todo Mas pra você ver, mas na minha área não chega a 2 mil profissionais, né? Numa condição que é prevalente. E deve ter as pessoas igual eu, porque eu fiz uma coisa que vou fazer, na hora de conversar lá com o Conte, né, do que escolher, conversamos lá, falei com você também, eu falei, vou fazer a especialização que é mais completa, só que daí eu já tinha 2 especialidades, no Brasil você não pode ter 3. 3, sem dúvida. Então eu sou um especialista que não tô no... Que não pode. Que não pode. Na verdade, eu acho que você é um profissional que você viu a demanda no seu consultório, você sentiu a necessidade da abordagem mais correta, e eu acho que isso que é o principal, né? Diagnóstico, você sabe hoje, você tem um pouco mais de cautela, porque você é cirurgião, para você é simples fazer procedimento. Sim. Mas talvez para você aprendeu a quando não fazer. Isso, exatamente. Né? Por que eu faço isso e por que eu não deveria fazer isso? Né? Então você fica um pouco mais... Quando você conhece a doença dor orofacial não odontogênica, né, você começa a perceber que você tem um arsenal grande, mas ao mesmo tempo que você pode melhorar a qualidade de vida do paciente,
você pode piorar muito, que é o que a gente vê. Normalmente o paciente de dor orofacial é um paciente que transita por vários profissionais de várias especialidades odontológicas e médicas. Às vezes não vem na primeira vez no Não especialista. vem, mas normalmente não vem. E esse atraso no diagnóstico, ele ele não é compensado também por um atraso no tratamento, porque as pessoas fazem procedimentos, e procedimentos que não são adequados. E quando o paciente chega aqui, ele, às vezes já tem placa rígida, semirrígida, placa mole, contenção com acetato, né? Aquelas plaquinhas flexíveis. Daí eu vou ver o paciente, você palpa ele não tem nada de dor muscular. É isso aí. A oclusão perfeita. Perfeito. Daí eu falo assim, se eu te falar que um tratamento seu vai ser começar tirando a placa. Não, mas eu paguei caro. É isso. É isso. Na verdade, eu paguei mais caro pôs nisso. a placa por quê? Porque não porque Daí o paciente, na hora que escuta isso, fala assim, não, mas não tá certo o que você tá falando, eu não posso tirar. Eu disse que eu tinha que usar o dia inteiro. Não, pior ainda. Daí você começa a eliminar as coisas, fala assim, não, vamos tentar, aqui, confia em mim, vamos tentar isso para ver se a gente consegue melhorar. E o cara usando a placa de maneira o dia inteiro. O dia inteiro. Na verdade, quando você pergunta para ele assim, por que você tá colocando a placa? O que você tem? Ele não sabe. Porque não foi falado para ele. Na verdade, eu recebo às vezes ligações de dentistas, falo assim, eu já fiz de tudo no meu paciente. Aí ele fala assim, olha, já pus uma placa, já dei anticonvulsivante, antidepressivo, já fiz fisioterapia. Aí eu faço uma pergunta muito simples, o que ele tem? O que o paciente tem? Dá um nome para mim. E esse é um problema do dentista. Ele trata sem saber o que o paciente tem. Ele tem uma dor muscular. Isso, é uma dor... por exemplo, DTM, DTM, né, para quem, o povo leigo que não tá ouvindo essa conversa, é a disfunção temporomandibular, que é um grupo de problemas que cometem essa articulação que abre e fecha a boca e os músculos que abrem e fecham a boca também. Só que isso daí é uma entidade que não é um diagnóstico, ela é uma entidade clínica que tem muitos subdiagnósticos. Eu sempre falo, o paciente que chega no seu consultório, Zé, com a boca aberta que ele não consegue fechar, isso é um tipo de desordem de permeabilidade, uma luxação da TM, por exemplo. Isso é um tipo, é um subtipo de disfunção. Sim, naquele momento é uma disfunção. Isso, como é também aquele cara que chega com dor muscular, familiar. Então eu tenho 2 pacientes com o nome disfunção temporomandibular, mas com grupos diferentes. Você vai pôr placa nos 2? Não, porque a condição clínica é diferente. E os 2 têm DTM, só que um tem uma dor muscular e o outro tem uma desordem de hipermobilidade, uma luxação. Então a gente E as causas disso são muito mais variáveis ainda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí isso é importante. Então quando eu sei dar diagnóstico, eu falo assim, para um não especialista, qual é o recado que eu sempre falo? Eu acho que é uma bênção conhecer as nossas limitações a partir do momento que eu não sou especialista. Então, quando eu conheço, se eu souber, ou se eu não abrir um dente que não precisa, se eu não extrair um dente que não precisa, se eu não fizer um aumento de dimensão vertical para tratar o que ela não vai tratar, ou uma guia canino, que muitas vezes é sugerido, ou aplicar um botox, ou fazer... Se eu não fizer, como não especialista, encaminhar para ter uma segunda opinião, pelo menos, isso para mim já faz parte. Da mesma forma que, por exemplo, se chega para você, Zé, você não é especialista em prótese, por exemplo. Vamos supor. Chegou a um caso de pacientes que não têm dente. Se você não tem aquela habilidade ou aquela competência, aquele treinamento diário de fazer prótese, encaminha para um colega. Você sabe que prótese é o necessário. Né? Da mesma forma que na dor. Olha, isso aqui não é uma dor de dente, eu sou endodontista, ou eu sou protesista, ortodontista que seja, eu vou encaminhar para ter uma segunda opinião, que ele vai te dar um diagnóstico, e depois, o dente está mal posicionado, isso não significa que não vai tratar o dente mal posicionado, mas vamos resolver o problema primeiro de dor, e depois a gente resolve o... E o que me buscou no começo, a especialidade, foi isso, de receber paciente aqui. Isso foi bom, porque depois da pandemia, teve uma fase na pandemia que a gente fez muita consulta de dor, muita consulta, e que eu falo assim, que de quase todos que a gente vê aqui, acho que nem 5% fez alguma coisa invasiva. Pois é. Isso é muito legal na área de dor, né? Assim, a maioria foi medicação, alongamento, uma mudança no hábito ali, porque todo mundo ficou estressado, né? Então, foi uma fase difícil para todo mundo. Muita gente com problema por causa de mexer em celular, em jeito de atender o telefone torto, de estar trabalhando adaptado ali, mas enfim, era o quê? Eu consegui ver, meu maior medo sempre é não ver a DTM e operar esse paciente. Isso. E ele continuar assim, eu já falei isso com você, a gente já teve conversas sérias sobre isso, altos bate-papos disso daí, é não ver o paciente que ele tem, operar ele e deixar numa condição
recém-operado, com apertamento, às vezes uma DTM ali atrapalhando, e isso atrapalhar o pós-operatório de uma cirurgia grande. Sem dúvida. Eu falo sempre, né? A gente tem. Eu acho que se a gente começar a parar para pensar, vamos pensar na área médica, de dores semelhantes à disfunção temporomandibular. Né? Dores lombares, por exemplo. Você não vai ver nunca um médico de primeiro. Ou, em geral, a tendência são esses tratamentos mais conservadores, como a gente faz. Né? E antes de propor alguma coisa irreversível, como você está falando, para outros motivos, ele vai tentar controlar aquilo. De alguma forma. De alguma forma. E é que nem eu falo, né? Se você tem um paciente que tem DTM e precisa de uma prótese, precisa de uma cirurgia, o ideal é que você controle primeiro aquilo que está incomodando. E depois você faça aquilo com o paciente com uma postura mandibular mais adequada, né? Normal. Uma reeducação do dia a dia ali da sua vida. Exato. E porque às vezes tem que conversar muito com o paciente, essa consulta sempre é a primeira, ela é demorada. E ao mesmo tempo que eu falei, tem gente que chega com um monte de plaquinha, tem gente que chega esperando que vai ganhar uma plaquinha. Na verdade, ele vai no dentista querendo trocar alguma coisa muitas vezes, né? Então, daí ele sai daqui, assim, tipo, não sai com nada, tipo, vou com uma receita escrita as orientações do que eu vou fazer. Só isso, né? Mas ele fala assim, ó, você vai ter que confiar e não tem outro jeito. Na verdade, isso passa de um processo nosso, por isso que é importante conversar com o paciente. Ele vem para um dentista, ele não tá. Se o dentista mesmo, ele não está acostumado no dia a dia dele a atender esse tipo de paciente, você imagina o paciente. Ele tá acostumado no dentista e ter algum procedimento de alguma forma que vai ser feito. Quando você não entrega isso, ele fica achando, alguma coisa está errada. Será que ele não quis fazer? Será que ele não sabe? Será que ele é preguiçoso? Né? Então, aí é o papel do dentista, que falar é especialista, antes, né? Explicar o que o paciente tem. Né? Explicar a condição clínica. Aliás, até para dar medo. Às vezes o paciente acha que a boca vai cair. Às vezes o paciente acha, ele tem medo do problema. E isso é uma condição que acontece em pacientes que têm disfunção. Eles podem desenvolver um medo do movimento. Então, eles travam a boca. Quantos casos você deve ter visto disso, né? Então, faz parte da gente mostrar para eles. Os casos que travam a boca, Léo, eu peço muito para que aconteça num dia que eu tô por aqui. Isso. Para eles não passarem apertado. Porque já tem paciente, tipo, dormir travado, ou demorar um dia para chegar aqui. Nossa. Imagina um transtorno. Porque, assim, eu sei te mostrar como fazer. Mas eu não sei ensinar a mulher do paciente fazer, ou o paciente fazer na esposa, por exemplo. É perigoso também, não tem um treinamento, né? Mas fala assim, não, é assim, 3 manobras que o cara faz, mas é duro você fazer isso online, por exemplo, e a primeira vez, e até a tranquilidade de estar na frente de um profissional que sabe fazer, né? Ou já está com medo, já está com dor, já está com aquilo desesperado que não sabe o que é, né? Por isso que é importante sempre explicar para o paciente o que ele tem, que é uma condição benigna, isso é importantíssimo, eu acho. Os estudos de longo prazo, e já vários estudos mostram, claro que tem condições mais severas, que são raras, mas a maioria das condições por disfunção temporomandibular, qualquer diagnóstico deles, eles têm um curso clínico bom. Então, se você está diante de uma condição clínica que o curso clínico é bom, não queira fazer também procedimentos assim, extravagantes, né? Se ampare nisso, não é que mas então e se acontecer? Pode, como por exemplo, eu tenho um problema no joelho grave, que ele é controlado, tenho ele há muito tempo, ele tem mantido, claro que eu tenho só não voltar a correr, né? Não voltar a correr só não voltar a jogar tênis mais, tá? Eu tenho corrido na rua, eu consigo correr. Claro que tem algumas limitações que eu não tinha, mas assim, poderia estar muito pior. Então, tem alguns procedimentos que eu faço. É que teve uma época que você parou de correr, né? Parei porque eu não conseguia mesmo. Não tinha o que fazer. Então, hoje, eu faço o que deve ser feito para cá. Eu faço algumas coisas, entre aspas, preventivas, musculação, exercícios, né? Faço anualmente, quando necessário, o médico vê essa necessidade, uma viscosuplementação do meu joelho, o que mantém o meu joelho assim. Eu não tenho dor espontânea, por exemplo. Então, eu tenho dor provocada quando eu abuso em certos exercícios que causam a movimentação dessa estrutura. Mas você sabe o que causou e não vai fazer depois, dá um tempo ali. Exato. Então, isso a gente precisa ensinar para o paciente. Isso a gente precisa falar. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Né? O paciente, por exemplo, a gente fala, né, não mudando, mas... Né, uma vez eu falei assim, o paciente aperta ou toca os dentes durante o dia, que é o bruxismo de vigília. Aí eu falei assim, mas ele não pode tocar. Eu falei, pois é, mas ele não sabe, ele não é dentista.
Ele acha que tá apertando ali, tá ajudando ele a concentrar. Isso, ou ele acha que é normal tocar o dente. Então você tem que explicar para ele que isso não é legal, entendeu? Ou ele acha que é o Popeye aperta e vai ter mais força no braço. Isso, é sei lá o quê. Pois é, pois é, pois é. Muita gente, eu já vi isso, eu faço academia de manhã, eu vejo muita gente, na hora de fazer a força, serrar os dentes. Pois é. Na verdade, aquilo é uma posição postural, a gente até viu, né? Existem alguns pacientes que apertam, existem casos de quebrar dente. É que eu não posso ir lá, ó, colega, não vai te dar força nenhuma na perna, apertar isso. o dente. Na verdade, alguns pacientes, o problema até de quebrar dente, né? Porque a força é enorme, né? Então, talvez nesses pacientes, talvez até uma proteção bucal ali, mas tem alguns que não tocam, mas eles projetam faz encostar. Faz muito forte, nem toca o dente, mas faz muita força aqui de esternocleido, de mandíbula para frente, assim tal, né? Que às vezes não é adaptado para isso que seria para mastigação, essa musculatura, ele faz uma posição muito forçada ali na hora, né? Pois é. Eu não sei se é um comportamento, se é a posição mesmo de fazer esforço, né? Mas eu acho que a dor, eu sei que é assim porque você gosta disso, é da investigação, né, Léo? Eu vejo que você tem eu falo assim, um prazer de buscar, de diagnóstico. Porque acho que a pessoa, para tratar a dor, tem que ser assim, né? Na verdade, eu acho que a odontologia... tem que ter essa qualidade, né? Na verdade, eu acho que a odontologia, com a tecnologia, e graças a Deus que a gente melhorou o material odontológico, a gente melhorou técnicas de imagem e tal, então a gente evoluiu muito em desfecho. E aí a gente acabou, talvez, por um tempo ali, esquecendo de planejamento e diagnóstico, que é o que vai dar um bom desfecho. Então, o que a gente tem visto hoje... O que faz você ser um bom dentista. Bom dentista, porque assim, eu brinco que diz, para bom desfecho, o treinamento, o treinamento técnico ali, ele vai, claro, um pouco mais, um pouco menos, né? Das habilidades e competências de cada um, mas ele te dá um bom desfecho. Agora, o planejamento, ele depende de ver casos, ele depende de estudar, ele depende de ler, de entender vários pacientes. E vivência diária também. Vivência diária. Não tem jeito, né? Na verdade, eu acho que as dores orofaciais não odontogênicas, elas deram um grande salto ali, talvez nas últimas 2 décadas, mas isso culminou num critério de classificação, né, que é disponível e fácil para especialista, para não especialista, que são os critérios de classificação de dor orofacial, que foram recentemente traduzidos para o português, né? Eu estou nesse trabalho de tradução, o professor Paulo Conte, outros amigos, colegas de outras universidades aqui do Brasil, a professora Carolina Ortigosa também está nesse trabalho, e vários outros professores, a professora Ana Conte também, que vai permitir a partir de agora que a gente fale a mesma língua. Eu acho tratado, que, né? Eu acho que o benefício... Não é tratado o nome, é outro nome. Na verdade, você sistematizar uma classificação. Por que é importante isso, Zé? Porque você começa a falar a mesma língua. Por exemplo, eu preciso de algum dentista especialista em DTM lá em Manaus, por exemplo. Se todos nós utilizamos critérios que são padrão ouro para classificação e diagnóstico, quando você for conversar com ele, ele tem um caso disso, ele já sabe o que é. Antigamente não, cada um dava o diagnóstico que tem um caso com dor para você tratar. Você vê aí o que é. Cada um dava um nome, nem nome era igual. Né? Então, eu acho que esses critérios de classificação que estão ao alcance de todo clínico, isso deveria estar lá no consultório, para quem vê esses pacientes com dor, inclusive envolve dor dentária, não só não odontogênica. Sim, porque... Lá tem critérios de classificação de dor dentária também. Então, quando a gente tem isso, quando a gente sabe fazer diagnóstico diferencial, a gente sabe intervir melhor. Então... É de fundamental. Sabe usar o remédio melhor, né? O remédio indicar melhor. Se for indicar uma placa, indicar bem. Se for indicar não tem nada a ver com isso, tem que fazer um canal mesmo, porque isso aqui é uma fratura, ou isso aqui tem que extrair, tem que colocar um implante. Não importa. O desfecho final, ele vai depender daquilo que você nominou, né? Eu acho do que você classificou. Isso, do que você classificou, do que você... Então, daí vem uma coisa que eu acho que, para isso, para o clínico é difícil, é a mudança... Que às vezes você classifica isso e depois ela pode virar uma outra coisa. Porque o paciente nunca sara, ele está sempre em movimento, né? Exato. É um ser vivo, ele pode ter uma coisa hoje e amanhã somar com uma dor muscular, somar com alguma outra coisa, que isso pode acontecer. Na verdade, essa é uma dificuldade. Às vezes o paciente... Mas padronizar é ótimo sempre. Isso. Na verdade, um paciente que tem dor crônica, ele normalmente não é um paciente que tem uma dor só. Né? Ele tem comorbidades, inclusive no próprio local. Às vezes ele tem 2 tipos de DTM, por exemplo. Eu tive um caso aqui, porque assim, se eu te perguntar hoje, quando que você indicaria extrair um implante que está próximo ao nervo?
Isso é uma conversa de milhões, né, na Então. verdade. Daí eu falei para a paciente, assim, já tinha mais de 4 anos que ela tinha feito o implante. Daí eu falei, ó, tirar é possível, mas pode ser que isso não trate. E a gente ficou fazendo várias coisas nesse meio tempo, com ela. Antidepressivo, chegou até a fazer um tratamento com cannabis, não com, Canabidiol. canabidiol, para poder ver se melhorava. Melhorava um pouco, voltava, já aplicou botox, já fez tudo que você pensasse, já foi para todo lado. E daí parou aqui, eu estava acompanhando isso. Até que chegou uma hora que assim, não tinha melhora, porque melhorava com alguma coisa e piorava. Melhorava com alguma coisa e piorava. Daí eu falei, eu cheguei num ponto que assim, eu não queria, contrariado pelo tempo da instalação do Sim. implante, mas que a tomografia mostrava que tinha uma proximidade. A gente fez isso, foi esse ano. Removemos o implante. Daí eu falei, agora é tudo ou nada, né? Porque eu falei, se eu tirar e não der certo e continuar, eu só vou ter, assim, feito uma cirurgia sem Adicional, né? adicional nela, uma pessoa que já estava com dor, de certa forma desfavorável para fazer algum Sim, procedimento. Em 2 semanas, passou. passou. Na Daí verdade, eu falei assim, é uma sorte muito grande, assim, eu agradeci muito de ter conseguido por causa disso, porque podia ter feito. claro. Na verdade, protocolos dessas dores neuropáticas pós-colocação de implante ou pós-trauma odontológico como um todo, eles existem, mas é óbvio que como a prevalência dessas condições não é grande, não se tem tantos ensaios, né, que mostram que acompanhamento disso faz isso, mas os protocolos eles são meio que unânimes e que o ideal é que se tire o implante logo no começo. Quanto mais cedo, Quanto mais cedo, o prognóstico é melhor, mas também sem garantia. não dá. Na verdade, depende muito a gente, quando a gente vê essa condição, e qualquer condição de dor crônica, a gente não pode ver só o biológico. Ah, tá próximo, não tá próximo. É quem é o hospedeiro para responder bem. Então, talvez ali, esse caso seu, o implante ali, essa compressão indireta ali, ou alguma coisa indireta ali, é quem estava gerando essa dor persistente nesse paciente. Né? Então, quando você tirou, aquilo melhorou. Mas qual é o medo também de se remover? Mas Você faz um outro dano, né? mas eu falo assim, se eu te pedisse ajuda nesse caso, no primeiro momento, você não ia falar para mim, tira o implante de cara. Não ia. Pela história, assim, Não. depois de 4 anos de instalado, já reabilitado. Sugestão seriam medicamentos de uso contínuo para tentar tratar esse paciente como um paciente de dor neuropática crônica. Melhorar a conexão do sistema nervoso dela ali tentar. antes de... Tentar melhorar sim. É que chegou uma hora e falei assim, não sei mais o que fazer. Fiquei E é uma sem angústia arma. do paciente também. Ele queria também, provavelmente, E que minha, tirasse. né? Do insucesso de estar ali há tanto tempo. É uma dor incomum, mas assim, na verdade... Isso é um caso... Não é que todo mundo põe implante, Isso. vai acontecer isso. Não, também, isso é nem muito importante também, né? O que eu falo sempre de dica, assim, a dor do implante ou de qualquer trauma odontológico, de uma cirurgia de extração dentária e tal, a gente conhece. É aquela dor mesmo, incha, dói, dolorido, né? Mas não existe nada muito aberrante que você não consiga perceber. Então, se o paciente está indo, tá dolorido, tá doendo, 3, 4, passa e tá tudo certo. É só tomar cuidado e acompanhar de perto se existe alguma informação que o paciente lhe dá que foge do normal. Aí chama, faz uma tomo, olha direitinho se a proximidade. Às vezes vale a pena que ainda não está osso integrado, remover, dar um tempo, entrar com medicação anti-inflamatória, né? E dar um tempo e depois, né? Para não tentar, não tornar isso uma dor que persiste E depois. o que fez eu fazer isso também? Eu fiz um bloqueio nela. E passou. Não, e passou. Mas daí assim, só que eu fiz para saber se a dor era ali ou de outra coisa, porque ela tinha uma movimentação de dor muscular também, mas eu falei, vou tentar fazer um bloqueio do trigêmeo, do alveolar, para ver se consegue melhorar essa dor. E isso foi positivo. Foi positivo. Daí que eu falei, não, pode ser que removendo. Não você vê aonde vai, assim, o tanto de coisa que você vai tendo que tentar e... ou às vezes alguma terapia mais tópica ali para tentar bloquear os canais de sódio ali, né? Ou bloquear impulso nervoso. E depois ali. ver se volta. Mas é difícil, eu sei. Nessa hora, assim, o que eles sugerem é que esse tempo, assim, não tem mais, não seria mais o mais indicado fazer a remoção por causa da integração, da dificuldade, porque o que eles têm medo ali também é que se você faz um evento ali, você não tem tanta experiência, faz um outro evento, talvez você crie você agudiza o processo ali de novo. De comprimir mais o nervo. De talvez causar
o próprio sangramento ali, a lesão ali que E gera, eu, e eu falo que isso não é um diagnóstico para ninguém fazer, uma conduta, porque assim, foi tentado, pensado por muito tentado tempo outras ali. coisas. E assim, como eu falei no dia para paciente, para quem está escutando a mesma coisa. É 50%. É sim ou não. Não tem outro jeito. Ou melhora ou não melhora, né? Vamos ver o que eles mandaram pra gente hoje Bora, aqui, Léo. opa. Você tá com fome já? Rapaz, Você já foi lá na Goela? Muito, muito bom. Sabe que eu acho que lá tem um dos melhores cafés aqui de Bauru pra quem gosta de tomar eu um gosto do expresso, omelete deles. Nossa, é espetacular. pra comer o almoço lá. Léo, mandaram um croissant. Nossa, Não sei o que você vai tentar comer, se você vai querer experimentar. Fique à vontade. obrigado. E acho que aqui, então, se eles mandaram salgado, vai vir um doce aqui. Então, olha, uma torta super... Aqui, ó. Opa, aqui, ó. É um no capricho aí. muito bom. Eu falei que vinha uma pessoa importante aí, você escolhe o seu aí. Não, Vê qual que você vai preferir. depois a gente divide. Um pedacinho de cada Falei, um. hoje o convidado é muito importante aí, ó. Quem me dera. Né? Não, mas é isso. A gente já, Mas já acho que é um fala. cuidado deles com a gente também. Não, Tipo, obrigado. e eu Agradeço. acho que ele também tem... Como a gente faz as coisas aqui em Bauru, né? Bauru é um lugar para odontologia... Sempre foi rico. Muito. Né? Eu tenho orgulho de ser daqui, ter conseguido ficar aqui, de certa forma, trabalhar, porque é uma insistência enorme. Você sabe disso, para quem quer ser dentista. Numa e cidade que viver tem disso. tantos ótimos tem muita gente profissionais boa, também. né? Muito. Sempre que alguém entra e fala assim, eu escolhi você, eu falo, graças a Deus, muito obrigado. Espero que você consiga o que você esperou aqui para escolher a gente, porque tem muita gente boa. Boa. É o que você falou. Em qualquer área, Léo. Todas. Qualquer área em Bauru. Bauru assim, é o que eu falo, né? Você tem profissional de qualquer área, cursos excelentes, né? Então, assim, a formação aqui em todos os níveis de graduação e de continuada, assim, é excelente, né? É só procurar, eu falo, né? Não é. Os bons profissionais. Às vezes o que muda de um pro outro é você bater o santo ali de gostar da conversa, Isso, o estilo. é mais próximo tipo de casa. Muda o estilo um pouquinho de cirurgia, ou no seu caso, né? Jeito de conversar. Mais assim, o jeito de conversar, de procedimento, mas no fundo, todos têm competência. Não é, isso é legal de ver. E como que você está lidando agora com esse cargo novo de cuidar de todo mundo aí dos pós... Na verdade, foi não é pós-doutorado, é dos pós-graduandos, né? Na verdade, foi para mim é uma... Eu não sei se eu falei que você... Falei professor da FOB, né, no comecinho, Isso, que eu sim, apresentei eu sou assim. professor da FOB já há 10 anos. Estou há 10 anos aqui, Zé, desde 2013. Agora você já é bauruense, né? Bauruense também, graças a Deus. Gosto muito daqui. Minha esposa também já fincou os pés aqui, Já também, se adaptou trabalha aqui, aqui e né? tal. Na verdade, foi quando eu durante a pandemia eu fui coordenador do curso de odonto mesmo, então foi bem complexo assim, mas a USP com o apoio da diretoria de todos ali, dos professores, servidores, a gente conseguiu Acho que podia ter uma fase mais difícil para você. muito grande, acho que foi um teste, hein? muito grande. Mas assim, eu acho que a FOB ela se mostrou muito forte ali, todos, né? Não mediram esforços para que, né, dentro do que era possível, né, a gente pudesse trabalhar e continuar, né? Todo mundo se modificou ali, teve aula online, enfim, foi uma fase bem difícil. E a partir daí, hoje, eu sou coordenador do programa de mestrado, doutorado em Ciências Odontológicas Aplicadas lá, que é nível 6 na CAPES, então é um curso de excelência, então é uma responsabilidade, mas também só consigo fazer porque eu tenho um grupo lá de pessoas lá, técnico-administrativas na secretaria, então todas elas ali que me ajudam demais, os professores também colaboram, os alunos, né? Eu acho que a FOB, pela tradição toda dela, né, acaba que compensa. Segue o nome, se você for ver na minha lista de publicação, de participação, quase todas é com a Dani Garibe na ortodontia, com a Felícia, com o pessoal dali. A Dani é a vice-coordenadora da pós-graduação então, hoje. A gente sempre soma junto, porque é uma especialidade que anda sempre junto, né? Não tenho dúvida. Então, eu fui ver a aula da Dani, eu falei para ela que ela gravou esses dias com a gente aqui. Muitos artigos eu via coisa que eu nem lembrava, a gente tinha feito, tipo, coisa de 15 anos atrás de publicação. Isso é legal, né, cara? Assim, a FOB, a FOB, ou o campus de Bauru, né, com o Centrinho, com a Garrac, né, agora outro nome, mas a história toda e as parcerias com os professores da FOB. Muitos professores da FOB têm a carga de trabalho mesclada ali entre os dois, meio a meio. Então, assim, isso gera muito benefício, né, para o paciente, porque são áreas diferentes, expertise diferentes que podem colaborar em prol do melhor do paciente. E eu acho que a gente é famoso aqui por conta da pós-graduação, que é onde gera mais
mais publicações, né? Eu acho que, na verdade, o papel nosso também, além de formar o dentista, né, é ofertar ou permitir com que exista uma educação continuada para aqueles que querem. Então, nós temos não só a pós-graduação estrito sensu, né, mestrado, doutorado, mas Uma temos especialização também. muitas especializações também. Então, o aluno ele pode encontrar várias Mas fala, mas a possibilidades. pessoa pode entrar ali no clínico geral e sair especialista numa área super específica ali, com pós-doutorado. Oportunidade tem, eu acho que cabe ao aluno. E a oportunidade dentro da FOB, a FOB oferece oportunidade de você fazer, ir para o exterior, através de, né, de parcerias, né? Enfim, eu acho que dá para quem quer, né? E claro que não é todo mundo que consegue e tá tudo certo, mas quem quer e busca isso tem oportunidades, né? Essa é uma diferença. E eu vejo que isso é muito rico, e o que eu ia falar é o quê? Mostra mais uma vez que ninguém faz nada sozinho. Não. Não adianta eu falar assim, não, eu vou levar tudo no peito. Você tem que contar com outras pessoas, com vários alunos. Muito grande, né? É uma coisa enorme se for pensar numa publicação. Não tenha dúvida. Eu acho que as publicações... aliás, eu tenho feito muito parceria com o pessoal da endodontia, né? O professor Marconi, o professor Rodrigo Vivan, o professor Murilo, né? Nessa parte de dor odontogênica. Também eles publicam bastante também. Não tem preguiça de publicar, né? Meus parceiros muito fortes, né? Eu tenho o professor Paulo Conte na área de dor orofacial, que é meu parceiro desde sempre. A equipe, né? De dor, né? Sim. Eu tenho feito alguns trabalhos com o professor Estevam, da prótese também, com o pessoal da Indo, que eu acabei de falar também. Então, assim, a gente acaba com a Orto também, com a Dani. Então, a gente tem feito algumas parcerias aí para tentar também utilizar, transitar essas expertises diferentes para pensar num... Às vezes a gente não pensa numa coisinha simples, para outra área é muito simples, né? E vai ajudar a outra área no dia a dia, exatamente, né? Não tenha dúvida disso. Vai ajudar no dia a dia. E a questão da formação do aluno, está muito mais difícil hoje do que quando você começou, Léo? Na verdade, são gerações diferentes, né? Então, eu vejo muito isso, a diferença de criação. Né? Tudo isso, né? Eu acho que é o que eu estava falando com você. Acesso à informação. É muito grande, né? Eu sou mais velho que você também, mas acho que a sua geração não tem tanta diferença da minha. Ainda você pegou um modelo um pouco ainda mais eu não falo mais passivo, clássico, né? Mas era passivo, né? Tinha menos informação. Isso. E a gente conseguia assimilar, dava tempo, né? Hoje é muita informação, os alunos eles estão assim. Assim, eu ainda leio bastante até, mas eu lia muito mais, Léo. Exatamente. Exatamente. Eu não pegava um livro e acabava na outra semana, era 2, 3 dias eu sentava enquanto não parava. Parece que tá mais o mundo tá passando mais rápido, tá tudo mais ansioso, né? A gente vai ter que se adaptar. E daí, tipo, por exemplo, assim, o WhatsApp, eu não gosto de deixar de não responder alguém, então eu sempre fico filtrando ali se eu tenho que falar. eu não gosto de deixar mensagem exposta ali também. Daí eu fico nisso, eu não tenho visualização da mensagem ali quando chega, para não ficar toda hora olhando. Louco, fica ansioso, né? Mas por exemplo, esse relógio que você usa, que dá para ver, não fica incomodando quando chega? Chega mensagem toda hora. Daí o que você faz para não ficar quando eu tô falando ansioso? Com você, eu deixei ele para baixo, segurando a mão. Porque não gera... Mas a vontade é de ver. De ver parado e falar, nossa, isso aqui eu tinha que responder. Mas isso eu acho que a gente... Nada é urgente tanto que você não pode esperar um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que... Porque as pessoas... Hoje o WhatsApp virou o e-mail de 10 anos atrás, né? Virou o e-mail de 10 anos atrás. Só que aquilo, ninguém sabia que você tinha visto, né? Agora as pessoas sabem que você visualizou e não respondeu. Então é melhor não ver. Né? Então esse é um problema, assim, que... É um problema. É um problema, mas eu falo assim, as pessoas você não quer decepcionar a pessoa, tipo... Na verdade, é isso. Mas eu acho que é a oportunidade também, né? Ele viu, não me respondeu, será que ele tá bravo comigo? Começa a gerar as coisas. Gera ansiedade em todo mundo, é maluco isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ver isso como uma oportunidade também. Eu acho que todos precisamos fazer um pouco mais, né? Então a gente não pode... O sistema educacional, que você me perguntou lá no começo... Eu acho que ele tem que mudar como um todo. Não sei se a palavra é mudar, mas ele tem que se adaptar. Mas não é, e o que parece que é só o professor que tem. Não, é o sistema que tem que mudar, né? Isso inclui o aluno entender a sua parte, o gestor entender a parte dele e o professor fazer a parte dele. Isso é uma integração, né? Eu não vou falar nome de especialidade e tal, que é mais preferida hoje ou não, mas eu vejo assim, por exemplo, a cirurgia. Quando eu fui ver a primeira cirurgia ortognática, eu lembro certinho que eu saí de lá assim, é muito legal, mas é muito difícil de aprender.
eu tinha isso na cabeça, assim, demorou um tempo para conseguir fazer Você demorou sozinho. quantos anos para fazer isso? Primeiro particular É. foi 10 anos depois de Então, formado. Pois é. 10 anos depois. Olha só quando você demorou. Você demorou Não, 4 de faculdade. de falar assim, eu peguei do começo ao fim para eu sentar e Então, você demorou fazer. 4 anos de graduação e 10 de formação continuada. É. Então, não é isso é importante para os alunos, para essa geração de hoje, entender que as coisas é degrau, degrau, entendeu? Porque talvez quem escutar isso vai ver de um jeito ruim, mas eu era medroso. Do quê? Mas isso é bom? De falar assim, não, eu vou fazer. Mas eu pensava em várias coisas na minha cabeça. Possibilidades de que eu falava assim, complicações. não, ainda não é hora. Daí esperava. Até que um dia eu falei assim, não, agora tem que ser. E eu lembro que ainda foi um caso de um avanço só de maxila, tal, uma coisa mais simples. Não a cirurgia bimaxilar. Mas depois fluiu. Teve algumas mudanças de técnica assim, que eu escolhi, mas assim, foi um Mas é aperfeiçoamento. muito mais fácil né? aprender mudança de técnica, porque já tem a técnica, né? Mas isso mas claro. demorou para eu falar assim, olhar assim, ó, Léo, seu filho tem que operar, eu vou fazer, pode confiar. Mas a insegurança, ela faz parte. Eu acho que essa insegurança, eu me considero também inseguro. Mas o inseguro não é o sentido de medo, talvez. É de respeito. Né? Hoje você. Talvez. E você sabe que pode ter complicação. Né? Mas hoje é muito mais fácil você controlar as complicações. Porque você. Né? Elas podem acontecer provavelmente. Você imagina quem faz isso todo dia. Isso, né? A chance é maior. A gente vive perto da estatística ali demais, sabe? Tudo bem, é isso aí. Então, como eu falo para as pessoas, eles fazem muito implante. O que você quer é fazer mais implante. Mas isso aumenta o risco de dar uma dor neuropática pós-trauma, que a gente estava mas acontece agora. 1 a cada 2 milhões. Mas você faz mais. Você vai chegar nisso. Pode ser, tomara que não, mas pode ser. Mas se você faz... Daí o planejamento anterior, o diagnóstico. Porque se você planeja bem, se você faz direito, se você se resguardou, aquilo quando acontece é uma fatalidade. Não é um erro, entendeu? É diferente. O duro é quando você não tem noção de nada e faz sem informação nenhuma. E isso é o problema que a gente Acho que às vezes é mais fácil, sabia? Pois é, não sabe, né? Não sabe. Quando você não sabe. Enquanto não acontecer, né? Enquanto não acontecer, né? Daí traumatiza. Não, traumatiza. Eu já vi isso acontecer com cirurgia de terceiro molar, a pessoa começa a fazer, não consegue terminar, às vezes, por não estar treinado, a pessoa depois não quer mais atender, ela demora um tempo para voltar. Isso é muito chato e sério, né? Muito cuidado, né? A gente que vai ficando, nem você que já tem uma experiência enorme, tem que cuidar, tem que tomar cuidado para que aquela insegurança não cair na armadilha, né? Não cai na confiança demais. Olha que maluco, né? Às vezes a gente é inseguro e isso me faz fazer menos, mas às vezes eu me torno confiante demais e me faz não perceber algo que eu fazia lá atrás quando eu era inseguro. Então, eu fazia exame melhor, eu olhava melhor, eu tinha mais cuidado, eu demorava mais. Então, os dois lados são importantes. Uma coisa, se você me mostrar um raio-x agora aqui, sei lá, olha para a luz e me mostra uma radiografia. E terceiro tá fácil? Eu vou falar assim, Léo, depois que tirar ele tá. Isso, depois que sai, né? Depois que saiu, ele tá fácil. Ele tá fácil. Eu falo assim, tá favorável para acontecer, eu sugiro que vai, sei lá, 30, 40 minutos. Vamos começar. Saiu em 15, beleza. Eu sou bom, mas enquanto ele não sair... Tá certo, mas isso para não gerar uma expectativa ruim. Isso é sempre assim, uma expectativa boa e mudar no meio, daí assim, nossa, daí que o paciente começa. Será que tá alguma coisa errada? Acho que já passou 15 minutos. Será que... Não, então você tem que... Isso não é a realidade, né? Não é a realidade. É que nem eu falo. Você vai fazer uma... Vai doer. Vai. Né? Assim, vai ter dor pós-operatória? Provavelmente sim. Vai estar medicado para Vai estar medicado para conter. Tem alguns pacientes que sentem mais, outros menos, mas é provável que você sinta. Mas o que eu ia falar é que eu vejo assim, por exemplo, se você, uma pessoa nova da graduação, fala, professor, eu quero me especializar em DTM, por exemplo, para começar a atender. Você consegue treinar essa pessoa? Dentro da faculdade? Não. Você consegue treinar. Daí eu acho que às vezes eu sinto na cirurgia que é difícil você falar para alguém, mas tem gente que tem facilidade. Eu vejo que a pessoa vai ser e tem uns que vão demorar bem mais para conseguir passar e ter confiança. Na verdade, eu acho que isso são em todas as áreas. Isso é importante você estar falando, porque assim, muitas vezes você vai se descobrindo em especialidades que você tem mais afeição, e isso normalmente tem a ver com as suas habilidades e competências durante a sua formação e depois. Né? Isso pode mudar, obviamente. Né? E a pessoa pode gostar de 2, 3 também. Não tem problema nenhum. Tem gente que é clínico, tudo que faz bem. E tá tudo certo. Né? A especialidade de DTM dor orofacial, ela é uma especialidade que ela precisa de uma pessoa, ou quem vai fazê-la, ele precisa entender que ela não é
ela parece que, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas nem parece que, que eu estou tendo aula de odontologia, né? Muitas vezes não tem, indicação, contraindicação, vantagem, desvantagem, né? Aquilo é diagnóstico, é umas coisas mais específicas de uma condição crônica de dor, né? Mas você sabe disso que eu estou falando, que você já fez o curso. Normalmente as pessoas se fascinam, porque ela é tão diferente, mas ao mesmo tempo tão rica em informação, que te torna um profissional melhor, né? Te torna um profissional mais... Abre a mente de verdade, muito, né? Muito. Né? Você começa a ter um pouco mais de responsabilidade, você começa a ver o tratamento de uma forma um pouco menos... Não é só invasiva, porque você é cirurgião, você vai ter que... Não, você vai fazer uma cirurgia invasiva, mas você começa a entender e respeitar a dor do paciente no pós-operatório, não achar que é frescura, por exemplo, pelo menos. Você sabe que está causando uma dor. A dor é uma experiência, como eu falo, né? Pela definição, a experiência é algo dele. Eu não posso saber o que ele tem, porque é dele. Né? E eu tenho que respeitar muito. Não dá para medir isso, né? Mede, mas de uma maneira que não é na completude que deve ser. Então, por isso que eu falo, respeite a dor dele. Mas está doendo pós-operatório, só era uma raiz, está doendo demais. Isso é mentira, é frescura. Como assim? Você não sabe? Às vezes a dor, aquele incômodo para ele, aquela dor para ele... É o fim do mundo, às vezes. Fazer o quê? Respeite isso. Medique, trate e respeite a dor dele. Aliás, é uma nota que vem junto com essa atualização do conceito de dor, é que a gente deve tratar o paciente sem preconceito e respeitando a experiência de dor dele, que é individual. Por isso que é medido na escala e cada um faz a sua para começar ali, né? E é até difícil, né? Porque assim, você quantifica algo que é subjetivo. Então você tenta pôr um número para algo que é de experiência, né? É maluco, né? Daí fala assim, mas será que ele vai por 10 ali, é o 9? Mas será que o 9 dele é o 9 meu? Por exemplo? Daí não pode. Não dá, daí não tem nada a ver. Você já teve pós-operatórios de cirurgias complexas super tranquilo e provavelmente já extraiu um dente, um pré-molar ou... E o paciente reclamou muito. Não é verdade? Sim. Por quê? Porque eles têm diferenças individuais em dor, né? Isso já é sabido há muito tempo, né? Então, eu falo em dor crônica e inclusive em dor aguda. A gente tem que entender no pré-operatório, no seu caso, ou no meu caso, na evolução de um paciente com dor, a gente tem que sempre pensar quem é o paciente que tem dor. Porque eu vejo assim, a dor de pós-operatório é uma dor, não vou falar que é diferente, porque o paciente não chega aqui. Agora, quando você trata uma dor crônica, a dor aguda ali do pós-operatório, de uma extração, o paciente chega incomodado, mas ele consegue entrar andando, você vê que ele às vezes dormiu, incomodado, mas conseguiu dormir. Agora, aquela dor crônica que você olha, você vê a pessoa tá com olheira, ela tá abatida, uma coisa que mexe com ela a vida, anda olhando para baixo. Aí você vê que aquilo ali não tem como mentir, né? Não tem como a pessoa falar que tá tendo a dor faz um mês, você fala assim... Ou ela falar que tá tendo a dor faz um mês, mas dando só olhar o rosto, né? Só olhar o rosto. A expressão não mente. Não mente, e assim, e normalmente, como a gente já conversou no começo, são pacientes que estão perambulando ali faz um tempo buscando ajuda. Com a pastinha de exame. Muito, né? E isso frustra ele, frustra o dentista que está tratando. É mais um que passou, então tem alguns trabalhos que mostram esse caminho do paciente com dor no consultório. E é de tristeza mesmo. É uma saga mesmo, É uma saga. E o que a gente sabe, assim, com as pesquisas, é que à medida que ele vai prolongando o tempo para o diagnóstico, para melhora, ele vai mudando de profissional, vai se executando procedimentos. Ou seja, além de ele não melhorar a dor, ele adquire, ele aumenta uma heterogeneia. E eu falo disso assim, aqui o paciente não pode levar isso como uma certeza. Mas o efeito placebo existe, né? Ele existe. Mas em tudo na vida. Então, quanto mais a pessoa acredita em você, não dá certo. Acredita no outro profissional, não dá certo. Quando você fala, às vezes, quando o certo fala, às vezes não tem o valor que teria se tivesse falado a primeira vez. Na verdade, porque as expectativas já estão frustradas. Então lá, né? na régua baixou muito, né? Por isso que é importante a gente... É óbvio que condicionar o paciente, que torná-lo... mostrar para ele o que você vai fazer com respeito e com tudo mais, isso cria uma boa expectativa que tem potencial de ajudar na resposta. Mas é como eu sempre falo, né? Não adianta só contar com isso. Não, né? Não é ter sorte toda vez. Isso, né? E esse efeito que está embutido em todo o tratamento, ele precisa ser garantido por um tratamento específico. Então, isso é uma coisa que agrega, mas não é só isso. Então, a gente deve usar esses recursos de expectativa, de estímulo auditivo e visual positivo. Isso ajuda, né, no paciente com dor. Mas não é só.
Não é só, senão a gente também, né? E aí eu acho que uma coisa que tem ajudado muito hoje, a odontologia no geral, essa digitalização, por causa dos exames que aumentaram, isso para a cirurgia isso foi muito importante, acho que para a Muito dor bom. também, né? Muito. Porque uma tomografia 20 anos atrás era caro e raro de ter, ainda a qualidade não era boa igual a gente tem Sim, hoje, que hoje é uma beleza. sim. E acho que ainda vai melhorar mais Vai, ainda, vai melhorar vai. mais. Mas estamos num caminho hoje que nunca teve de tanta tecnologia envolvida Isso. em todas as áreas, né? Exato. E para tratamento de dor também, né? Hoje os usos de imagens, de marcadores, né, bioquímicos, a gente consegue, é, naqueles casos onde essas informações são importantes, a gente consegue ver de maneira muito específica, por exemplo, uma artrite de uma articulação, né, um quadro de deslocamento de disco com muita facilidade. Mas, como eu falo, né, a gente não deve abrir mão do exame, né, do diagnóstico, do conversar com o paciente. Então, às vezes a gente vai conversar com alguns radiologistas, tal, né? Às vezes o dentista que pede o exame de imagem, ele espera a resposta do radiologista. Ele nem O diagnóstico, né? Exato. Então, a gente tem que ir com uma hipótese como clínico e aquilo vai ser confirmado ou não pelo exame de imagem, que é complementar, que me dá uma definição no diagnóstico, mas cuidado para não usar como muleta isso sempre, porque senão acaba Sabe que isso, o Dr. Rinaldo falava pra gente, assim, pra mim também, né? De não olhar o planejamento, de tentar pensar antes, antes. que ele falava uma frase para não ser o macaco treinado, É isso. de pegar e fazer, e não saber o porquê. Então, sempre pensar no caso, pensa o que vai fazer, porque também não gostava que perguntava, né? Você estava fazendo, você tinha que entender e tirar sua conclusão. Então tem esse lado também, não gostava de parar e explicar. Mas ele fazia a gente pensar nisso, porque, nossa, por que que tá fazendo? Vou perguntar, vou levar bronca, não, vou ficar quieto e vou Pra pensar. Não, pensar. daí eu vou anotar o que eu vou fazer. Será que vai bater com o dele? Daí quando batia, nossa, acho que eu tô no Foi caminho. certo. Quando eu Eu acho pensava que é uma isso. coisa e ele ia pro outro lado, eu falei, nossa, não sei de nada, tenho que aprender de novo. Na área de dor é muito isso, né? Você tem que montar. Eu falo, são várias pecinhas de um quebra-cabeça que você vai colocando e aí você vê quem que é o hospedeiro que você tem. Então você vai ter o diagnóstico. É que você sabe, Léo, que sua cabeça tem muita gaveta, né? Muito. Então você é, A minha, você tá falando? você é diferenciado, né? Sou nada. De achar isso daí, Quem me porque você dera. sabe ver muito longe, às vezes, que às vezes uma pessoa, por causa do tanto tempo e treinamento sobre isso, né? Na verdade, eu acho que essa pecinha de quebra-cabeça, que eu falo sempre, né? O professor Conte gosta muito, né, de quem é esse hospedeiro, de falar isso, é tentar entender que o paciente ele tem um diagnóstico. Então, vamos lá, eu tenho um diagnóstico de dor miofascial, orofacial lá, sei lá, crônica altamente frequente. Aí você tem um outro paciente que também tem esse diagnóstico, mas eles não são iguais, né? O prognóstico, você faz o mesmo tratamento para os dois, nem sempre a evolução é a mesma, porque eles são diferentes em outros marcadores que também são importantes na evolução da dor. Então, às vezes, o paciente ele não melhora com o tratamento correto, porque o dentista muitas vezes não entendeu a complexidade de cada paciente. Então, ele não viu se tem comorbidades, ele não determinou se o paciente tinha um perfil psicossocial, psicológico diferente. Então, essas informações, se dormia mal, dormia bem, se fazia exercício. Você lembra que nós falamos no começo? Se está deprimido, se não está. Aquilo que a gente falou no começo. Então, a experiência de dor é muito complexa. E aí, conhecer essa experiência de dor da maneira mais ampla, como ela facilita para a gente, até para um prognóstico. A gente, esse cara é um cara que, se eu não melhorar, que nem você falou, chega paciente às vezes 5 anos que ele está andando, perambulando ali. Aquilo que você vai falar para ele, talvez de maneira fragmentada, ele já fez. Então, você precisa. É um jeito de ver também, né? Você olhar. Porque eu não sei o que ele já escutou, né? Isso. Aí, quando você consegue ganhar esse paciente de novo e fazer com que a expectativa dele que estava lá embaixo suba um pouquinho, é um momento que você consegue também intervir melhor e o prognóstico se torna melhor desse paciente também. Então, é muito específico. Porque é a chance. Vou tentar alguma coisa que tem que dar resultado em 1 ou 2 semanas para ele aderir, né? Vamos falar assim. Aderir a alguma coisa. Daí você pode aumentar a complexidade do que você vai passar para ele. Eu sempre brinco, eu falo uma frase assim, que o dentista ele gosta da pré-venda, mas não gosta da pós-venda. E isso é muito verdade. Assim, às vezes a gente tem que entender que nem todo paciente do que a gente faz, num primeiro momento, vai ser aquilo que a gente espera. Mas a gente tem que continuar. Né, ou pedir ajuda, né? Não é. Muitas vezes a gente joga culpa no paciente de uma mas é porque você está estressado.
calma, pô, vamos ver quem é esse paciente, por que que não está acontecendo, o que que falhou, reinvestiga esse paciente, agrega alguma informação, né? Mostra esse cuidado, né? E aí eu acho que melhora o paciente. E o que eu estava falando da formação, de treinar ou de conseguir, porque hoje você falar para uma pessoa que ela vai demorar 10 anos para começar a ter Então, essa é uma um geração retorno, diferente, é isso aí, é uma é geração muito diferente. difícil, Léo. Exato, exato. Ela é mais imediatista, é muito difícil. Mas daí, por exemplo, o que você vai falar para uma pessoa na odontologia que em um ano ela vai estar bem de vida? Daí, tipo assim, tá no curso errado. Não só na Não, pode odontologia. ter até a sorte, mas não é o comum, Normal, né? não é normal. Mas não é para ninguém, nunca foi. Nenhuma área. Nenhuma área, né? Eu acho que essa expectativa financeira de imediato, ela depende de investimento, né? Eu acho que assim, as pessoas De querem. plantação para colher, É né? isso aí, eu acho que é um investimento. Então, assim, fazer um bom curso, ter uma boa formação, né? Optar por cursos de longo prazo, não cursos de 2 dias, e já achar que é especialista, né? Eu acho que esses cursos hoje, né? Até eu vejo muitos assim, cursos de imersão, né? Imersão, o que você entende, Zé? Você aprofundar, não é? Não, acho que hoje não. Imersão eu vejo hoje como estudar um detalhe Então, mas específico. para quem já sabe, não Pra é? quem já sabe, Então, não mas, é mas hoje começo. imersão, tá, um aluno que acabou de formar. Como é que você vai imergir em algo que você não sabe Seria ainda? tipo assim, uma imersão é quase uma atualização em uma determinada área. Talvez valha muito mais a pena o dentista, o profissional, ele fazer um curso mesmo de... Como na medicina, você sai da faculdade generalista, porque é muita informação. Você viu? Se as pessoas souberem... Ou tanta especialidade tem odontologia, não dava, numa 4 anos, você sair bom em tudo. E aí, a partir do momento que você começa a investir em curso, eu quero ser cirurgião. Então a estrada é longa, você vai saber disso. Mas se você tem você sabe do seu caminho, você sabe onde você quer chegar, vale a pena investir. Então o tempo não é que, é como você disse, né? Durante esse tempo você não vai deixar de ganhar dinheiro, você não vai deixar de atender no consultório, mas a complexidade daquilo que você faz e aquela postura mais sozinho... treinamento de conseguir fazer vai demorar um pouco para conseguir. Isso é normal, é para todo mundo, é que nem eu falo para os alunos. Às vezes, hoje os alunos, muitas vezes, ou antigamente também, não conseguia fazer um preparo de prótese lá. Nossa senhora, o desespero que dá. Mas é o primeiro, né? Porque eu vejo que a odontologia não deixou de ser, de certa forma, artesanal, habilidosa. Porque se a pessoa não tem isso, ela vai ter que desenvolver. E dá. O treinamento é para isso, né? A repetição, ela te faz melhor. Talvez você não seja bom em todas as áreas, mas com certeza, pelo treinamento daquilo, você vai ficar bom. Eu sempre achei que eu tinha habilidade, mas minha mão esquerda nunca foi boa. Tive que treinar muito. E você não treina um dia e consegue. Você não faz nada. Todo dia eu comecei a torcer fio, cortar fio, fazer alguma coisa que eu conseguia com a mão esquerda até desenvolver o... Na verdade, eu não sou um dentista habilidoso, eu nunca fui. Porque eu tive que desenvolver isso, porque senão tem momentos na cirurgia ortognática que essa mão esquerda tem que funcionar. Tem que... você precisa desse apoio. Não tem jeito. Mas você treinou. Treinei, porque senão não faz. É isso que eu falo. E outra também, às vezes, também, se respeitar também e tentar encontrar aquilo que você consiga fazer melhor. Às vezes, não sou bem em prótese, não vou ficar bom e tá tudo certo. Vou fazer endo muito bem, eu vou fazer cirurgia muito bem. Na medicina é assim. Tem gente que faz dermatologia, tem gente que faz cirurgia, e acho que esse é o caminho. E acho que o destino sempre é tão bom no final, porque, Léo, eu fui tão perdido na faculdade, não sei se você foi assim também. Também. Não. Todos nós, né? Pra você ver... A gente entra na faculdade, Zé, com 17 anos, assim, né? Eu só tinha uma coisa, é vontade de mudar. Isso. Sabe? De vontade de mudar do que eu podia fazer. E, de certa forma, não ser bem sucedido que eu digo assim, de poder viver da minha profissão, Sim. Não fazer o que eu não quisesse, não acordar todo dia num lugar que eu não quisesse estar, por exemplo. Assim, eu via isso como o fim da vida, se tivesse que acontecer. De ter um emprego no que eu não quisesse trabalhar. É isso. Então eu comecei... vamos fazer iniciação científica. Em odontopediatria, eu topo. Vamos lá. Isso. Não tinha foco. Daí, agora vamos fazer um estágio na dentística. Vamos lá. Não, agora é na pério. Não, mas é o momento de você conhecer, talvez. Porque eu não tinha... Tem gente que entrou comigo e já falou assim, no primeiro ano, eu queria fazer prótese, queria ser reabilitador e tal, mas nunca fez nada. Isso você vai saber. É porque tem algum familiar. Daí eu ficava assim, será que eu tô errado porque eu não sei o que eu quero no primeiro ano e a gente já sabia... E mesmo depois, se você pensar, depois que eu saí da faculdade, eu lembro que eu peguei o carro e falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui para Piracicaba. Depois de formado? Depois de formado, eu fui para Piracicaba, que minha tia é de lá, irmã da minha mãe, que eu sou grato, assim, morei 6, 7 anos com meu tio Douglas, minha tia Silvinha,
nossa, que eu sou muito grato. Fiquei na casa deles, né? E eles me ajudaram muito nesse meu período, né? Demais da conta. Sou eternamente grato a eles. E quando eu cheguei lá, eu me vi assim. Eu comecei a trabalhar em Americana, num posto de saúde. Aí eu fiz amizade num curso. Eu comecei a fazer um curso de atualização que envolvia materiais dentários, dentística e pério. Olha só que loucura. Vendo você hoje. Tudo isso. E tinha consultório também, que nesse curso eu conheci um cara que me ofereceu a sala dele para trabalhar. E eu que vinha fazia. Fazia. Aí, de repente, eu gostava muito de endo na época, sempre gostei muito de endo. Era que eu tinha um pouco mais de mão, assim, para fazer. Conheci um vocação, pouco mais. Assim, um pouco mais de vocação. Talvez a palavra seja essa. Eu nunca me fui bom em, assim, mas eu fazia legalzinho. E aí, de repente, eu tava com a Unicamp ali do lado, eu sempre gostei de estudar, de diagnóstico, essas coisas. Tinha lá um mestrado não era especialista, então eu comecei a fazer um mestrado em fisiologia oral, fiz um mestrado de doutorado nessa área, mas na área de dor. Primeiro eu fiz com animal e depois eu fui para humanos. E para você ter uma noção, eu trabalhei com crianças e adolescentes no meu doutorado. Né? Então, esse foi o estalo, praticamente. Foi, exatamente. De estar no lugar. Isso, exatamente. Aí, dali, né, como eu me tornei bolsista, eu larguei consultório, larguei o posto de saúde, e enfiei a cabeça. Daí você mergulhou mesmo. Mergulhei. Aí eu fui para Aracaju, onde eu fui dar aula numa universidade particular, e lá eu tinha consultório também, onde eu só atendia DTM. Também sou muito grato, Universidade Tiradentes. Me ajudou muito nessa formação didático-pedagógica, científica. Porque eu vejo que você chegou pronto aqui já, né? Pronto assim, então, você já tinha formação muito. Aí, na área, assim, né? já tinha feito muito, já tinha corrido muito, né? E da universidade particular, eu passei num concurso para a Universidade Federal de Sergipe. Fiquei lá até 2013, quando eu passei no concurso aqui na FOB. Né? Então, aí esse foi meu caminho de volta. Né? Para São Paulo. Para São Paulo. Minha família tem o seu foco ali em Pindorama, em Catanduva, e da minha esposa em Piracicaba. Então, a gente fica no meio. Bauru é bom, então. Bom, fica Bauru no meio. 160 para cá. Não é nem para um nem para outro. Nem para outro. Não dá para vir todo mundo uma vez. Isso é muito bom. E é gostoso estar na faculdade, porque eu acho que de trabalhar aqui, eu vejo isso mais do que outros colegas que estão em outros lugares, a gente é muito mais cobrado. Sim. Porque o dia inteiro, Léo, eu tô assim, fazendo alguma coisa, alguém do lado. Por que você faz assim? Isso. Por que você não fez daquele jeito? Mas olha que bom você o tempo inteiro isso. E olha que bom você... No começo era ruim, mas hoje eu acostumei. Eu explico, falo por quê e então, vida que segue. E olha que bom quando... Eu acho maravilhoso ter uma pessoa interessada e você poder, com a sua experiência aí de tanto tempo, poder passar alguma informação. Então, eu acho que esse é o nosso papel também como docente, como profissional que já tem um pouco mais de experiência, também para acalmar Da mesma forma que você ficou confuso, essas pessoas também estão. Né? E eu só falo assim, não vai perguntar por que tirou o dente depois que eu tirei, senão o paciente tinha acordado ali, ele vai ver. Mas tinha que tirar? Não, lógico que tinha, não ia tirar o dente à toa, né? Exato. Então tem perguntas que eu falo já que são proibidas ali, na hora, fala depois do que quiser, mas não vai perguntar. Não vai por causa do paciente, ó. Óbvio. E não é que o paciente com má formação, eles são muito mais, às vezes, fragilizados com alguma conversa desnecessária do que outras pessoas, né? Então, e hoje em dia tem muita queixa disso, né? Os pacientes não querem sofrer bullying dentro do hospital que está sendo tratado, né? Já tá em... Mais exposto impossível ali praticamente, né? Isso. E, queira ou não queira, ele sabe que ali, queira ou não queira, é uma escola também, né? Então, ele sabe que vai ter aluno, né? Ali e outras pessoas aprendendo, então... Mas enfim. Eu vejo isso, porque imagina, você treina uma pessoa, ela fica com você... Treina assim, você acompanha ela na pós-graduação, daí ela vai embora. Daí vem outro... É a mesma rotina, começa lá no dia a dia, você vai dando instrução pro cara o que ele vai ler, o caminho, vai mostrando o caminho, ele vai te acompanhando até ele ir andando sozinho. E é isso que eu falo com meus alunos, a convicção, né? Porque assim, a formação técnica de um bom professor, de um bom pesquisador, isso a pós-graduação lhe dá. Mas a vivência, eu falo, talvez é uma coisa que vocês têm que aprender, é a vivência acadêmica, que tem relações pessoais, que tem essa rotina de... Né? Mas graças assim, você tem vários tipos de alunos, uns, né, com um perfil diferente, outros com um perfil que te oxigena um pouco mais, te desafia um pouco mais, isso reanima mais, né? Então isso acho que é o nome de uma pessoa mais chata, né? Assim, tipo... Não, mas ele te desafia. Isso tira da zona de conforto. Isso é bom. E aí você vai nas suas flutuações como a vida. Eu acho que eu tô com também excelentes alunos hoje, né? Se você quiser comer durante a conversa, fica à vontade aí, viu? Eu agradeço, daqui a pouco eu comer, porque depois para não sair pedaço
Mas na hora que a gente estiver acabando, vou pôr no meu tá prato bom. aqui. Então tá, daí você escolhe aí pra mostrar. Obrigado. Mas você pode ficar à vontade de comer aí, Zé. Tá bom. Não, já vou também por causa disso. Não tô querendo falar porque o papo tá fluindo. Eu falei, vamos continuar. É só pra você ficar à vontade aqui mais uma vez. Não, fica tranquilo. E eu vejo isso daí que ajuda muito esse dia a dia, por ser cobrado, na verdade. Você fala assim, mas alguém perguntando não é chato? Não, não é, porque é o jeito de você treinar. Não, eu tenho 3 alunos uma que vai estar prestando doutorado agora, um que já está no doutorado, então a Rafaela, o Matheus e a Beatriz, eles ficam de porta, assim, né? Eu falo que... O dia inteiro, praticamente. Fica. Então, quando eu estou na minha sala, eles estão sempre à disposição. Então, eles batem na porta... Professor, uma dúvida. Então, acho que também essa possibilidade, essa acessibilidade... Proximidade, também, né? acho que é bom. Porque é muito rico isso, na verdade, né? É bom. Porque não é para todo mundo, né? Você não consegue estar todos os alunos ali, né? Não dá. Eu tenho tentado estou com tantos alunos agora, né? Um vai defender agora, ela defendeu o mestrado, o Renan vai defender o doutorado dele em breve agora também, na área da aula até na USC, né? Enfim, aí a gente vai, são alunos que vão girando, que vão saindo que passam pela sua vida, acrescentam um pouquinho, levam um pouquinho também, acho que essa troca aí. E quando você fez o mestrado e doutorado, a dor acabou caindo para você sem você escolher, praticamente. Na verdade, isso na verdade eu não sei muito bem também. Eu não tinha especialidade na época, então... Você queria ter uma? Era essa a busca? Na verdade, eu gostava muito de endodontia, sempre foi uma área que eu gostei muito. Gostava um pouquinho de ortodontia também, mas assim, como os mestrados e doutorados de clínica, eles requerem muitas vezes eles pedem um especialista, porque né, vai ter que atender paciente, vai ter que fazer as coisas, eu acabei indo para a área mais básica, né, na fisiologia oral, no programa de odontologia. Então, mas você acabou indo porque te colocaram. Isso, mas eu assim, fui... Eu queria fazer isso. Então, né? não foi, mas quando eu poderia ter ido para farmacologia, mas existia uma linha muito específica na área de dor, lá, dor orofacial. Até hoje, né? Isso, até hoje, muito forte lá em Piracicaba. E aí eu busquei a fisiologia também, eu gostava já de bastante fisiologia, mas nunca tinha pensado em fazer Eu falo isso só por uma coisa. Quem conhece você, eu já viu você atendendo, eu não imagino você fazendo uma endo, por exemplo. Não, né? Nem eu mais. Entendeu? Não imagino, porque você é bom fazendo, aí você fala assim, nossa, como que ele pensou isso, gente? E até as coisas que você escreve, eu lembro de um artigo que você me deu 2 capítulos, não lembro o que era, da onde que é, acho que você parece que ia ser de um livro. E aquela explicação da dor, da primeira parte ali, aquilo é muito rico, Léo. Que bom. Eu acho que a gente vai desenvolvendo... Lembra dos 4 temperamentos da dor, aquelas coisas lá? Sim. Aquilo é muito rico se alguém não leu. Não sei onde está aquilo. Hoje tem algumas coisas também no livro do professor Paulo Conte, né? Nós temos um capítulo... Livro lindo também que ficou, muito bom, tem um capítulo de dor. Tem várias coisas, né? Mas tem um capítulo de dor mesmo, onde mostra um pouco da história da dor e esses processos que didaticamente ficam mais fácil para entender, né? De formação da dor. Eu falei porque, assim, se o destino te escolheu, escolheu bem, sabe? Que bom que posso fazer alguma coisa. Isso é muito legal, porque eu não consigo imaginar. Na verdade, eu sou muito sincero, assim, eu acho que eu cheguei eu faço o que talvez eu poderia fazer melhor. Porque eu falei isso com a professora Daniela, falei assim, às vezes eu acho que o aluno cai com o orientador, você tem a sua linha, você faz o aluno fazer aquilo. Se bater, perfeito, vai voar igual um canhão. Exato. Igual um foguete. Se não bater, o cara vai fazer os 2, 3 anos ali para cumprir tabela e às vezes não vai se dedicar. Acabou. Só que como você sabe disso? Não tem como. É difícil. Na verdade, é o que eu falei, é a flutuação. Você vai ter alunos que são mais... E aí, talvez, a dificuldade hoje é aquela que a gente chama de convicção, né? E convicção não é uma coisa simples. Como você disse, você fazia tudo, você não tinha convicção. Não tinha nenhuma. E isso também é uma coisa que a gente às vezes pede e o aluno não sabe, porque muitos alunos eles saem da graduação e vai fazer mestrado. Sem nenhuma... Assim, não sabe o que é o mundo ainda. Você não acha que isso é um imediatismo de, tipo, o cara vai ser doutor com menos de 30 anos? Então, pois mas o cara começa com 17. Aí faz iniciação científica, que é riquíssima, na universidade toda. Então, a faculdade acaba levando ele para esse lado também. Aí já é caminho meio que natural. Numa USP, numa Unesp, numa Unicamp, você tem... Pô, e era natural, pouca, né? Bolsa da FAPESP, mas era uma bolsa. Isso. Você não ganha nada na faculdade, você poder ter um valor ali. Desde sempre, desde o início, né? E não só FAPESP, CNPq, né? Nós temos órgãos de fomento que nos dão bolsa. Então, ter essa bolsinha ali
fala assim, hoje não é muito, mas, meu, fez eu passar a faculdade Tá ótimo. de poder Tá sair para E fazer saber um que churrasco, de ir numa eu brinco, já festa, aprendeu a pagar boleto, entendeu? né? Já controlar o dinheiro. Isso, exatamente. Não, eu acho que assim, é, a forma de escolher isso talvez não seja a melhor, nossa, né? Assim, mas assim, É que não tem como mesmo. não Eu tô tem. te perguntando se tem alguma escolha que te deu uma ajuda. Na verdade, assim, uma das coisas é o aluno ler, passar para o aluno aquilo que você faz. Muitos desistem. Às vezes ele não é aquilo. Ele fala assim: eu gosto muito da dor, do que o senhor fala, tal. Porque numa aula. Mas, por exemplo, nos seus orientados, você dá a opção de trabalhos? Ou você já fala, ó, o seu vai ser esse aqui? Não, normal, eu não tenho esse perfil. O meu perfil é muito compartilhado. Eu faço. Eu tenho, claro, eu não posso exigir de um aluno de mestrado que está começando que ele pense numa proposta de trabalho. Mas com certeza eu auxilio para que ele reflita sobre aquilo e a gente pense junto. Então, todos os trabalhos que surgiram hoje... Porque a gente tem que usar, acho que... Agora, tem umas coisas que tem que determinar mesmo. Aí é aquilo que eu disse. Tem alunos que você precisa de um pouco mais de ajuda, outros menos, então... Porque acontece assim, vamos falar assim, um namoro novo, vai pensar nisso ali. Pois é. A pessoa chega empolgado. Sim. Então é hora de você aproveitar isso para poder falar, não, aquele dia você queria, agora você vai ter que continuar, porque tem que terminar. E você sabe que é fluxo natural, José, assim, esse negócio de... às vezes a pessoa começa no mestrado toda empolgada, aquilo vai... Naturalmente, não é aquilo que eu queria e ele não faz o doutorado. Cansa. Às vezes ele mesmo não quer e tá tudo certo. Assim, as pessoas têm que também ter liberdade. Não, fazer um doutorado e um mestrado, uma coisa que... É a mesma coisa, ter o seu trajeto sem ter convicção... Não tem sentido fazer 10 anos estudando. E eu não fiz doutorado ainda. Não fez ainda? Falo ainda porque eu tô vivo, ainda eu posso fazer uma hora, né? E eu falo que ainda não fiz, né? Porque eu fico pensando em retorno, preço longe de casa, assim, que vai me custar na idade que meus filhos estão hoje. E daí eu vou continuar o quê? Consultório, no centrinho. E o doutorado ou não vai me mudar para outro lugar. Hoje, né? Se eu fizesse. Na verdade, eu acho que isso é muito é o que você colocar na o doutorado ele tem um objetivo de formação, né? Então ele vai, com certeza, ele vai agregar em você algo. Sim. Mas assim, depende muito do porquê que você quer. Então, talvez hoje, como a sua vida está bem assim, direcionada para a clínica. Não, eu não sou preguiçoso, não é isso. Eu tenho certeza que não. eu vou chegar em casa e falar assim, vou ter que ficar os fins de semana estudando. Pode ser objetivo, pode ser vocação, pode ser várias coisas. Eu não consegui achar um porquê de Talvez começar. valha muito mais a pena você trazer para o seu consultório, se aprimorar em técnicas e em coisas que se desenvolvem com a habilidade que você já tem, que já percorreu aí. Eu gosto dos trabalhos que eu desenvolvo, porque isso sempre é coisa clínica, que eu vou ajudar alguém a reproduzir a técnica. E talvez num dia com mais calma, né? Às vezes, numa oportunidade aí que a família... que você falou, é difícil hoje fazer tudo... Você tem a família no meio. Alguém vai pagar o preço. Isso, aquilo o consultório, a família, o casamento. Exato. E aí você tem bom, pagar o preço. Até aí, ok. Vou conversar com a minha esposa, com meus filhos. Eu vou ficar 2 anos ali que eu vou ter que fazer isso. Mas por que eu quero fazer isso? Essa pergunta todos deveriam fazer. Né? Por que eu estou fazendo mestrado, doutorado? Por que eu não vou para uma especialização? Isso daí faz até ser honesto com você mesmo. Né? Daí eu falei, ainda não achei o porquê. Tá certo, não tem problema nenhum. Eu cheguei a pensar antes da pandemia, daí eu fiquei a pandemia inteira, devia ter feito, porque foi tudo online, dava pra ter feito de casa e estava trabalhando coisas, menos. Né? De aulas, os créditos, né? Daí eu falei assim, mas também é uma preguiça pensar isso. E você tá exposto ali, na verdade... você tem tanto na FOB quanto no Centrinho, você tem programas bons de mestrado, doutorado, então assim, é o que você disse. Não poderia fazer em casa mesmo. Isso, você tem isso, né? Você tem... E daí eu tava voltando na questão da formação do aluno, né? Eu brinco de uma coisa assim, que eu comecei a falar da ortognática que demorou e tudo, eu penso assim, vai e volta. E daí eu falo assim, eu vou aprender. Mas quando a gente fala de pagar o preço, que você falou isso que me deu esse gatilho de lembrar, eu não sabia se eu ia conseguir aprender. Mas eu pensava todo dia, não tem opção, tem que aprender. Não tem como voltar atrás, não tem como chegar no final do ano e não estar conseguindo melhorar no que eu estava no ano anterior. E foi assim que eu consegui levar. Cada um se estimula de uma forma, né? Não sei, o meu foi desse jeito. Não, tem que conseguir. Será que eu vou? Eu não falava será que eu vou. Eu vou conseguir. Isso é motivação. E isso que eu falo. E esse é um outro problema do imediatismo de hoje. As pessoas não dão o tempo e se frustram muito, né?
Aí a frustração, eu não sei nada, calma. E a mídia social, sabe o que acontece? A mídia social, ela vem com o caso do Zé Bastos, que trabalha há trocentos anos com cirurgia, fazendo a mesma coisa. Aí aquele caso da ortognática, que o cara fica. Você mostra o antes e depois que o cara melhorou demais. Aí você fala assim, pô, eu não consigo fazer isso. Para aquele aluno que está começando, aquilo, se o cara não souber ver aquilo como uma prótese linda, uma faceta, uma lente, sei lá, aí o cara acha que ele já tem que fazer assim. E outra, aquele cara que põe lá no Instagram, muitas vezes ele pôs o caso que deu certo e não falou dos rolos. Verdade. Ô, Léo, mas isso é verdade. Todo mundo quer ser você hoje, mas não quer ser o Léo que morava na casa da tia. Isso daí. Entendeu? É isso daí que ganhava R$ 724 de bolsa da Caps. Esse Léo, às vezes a pessoa não vai querer ser. É fácil falar, difícil. hoje eu queria ser o diretor. É a escadinha, né? Então isso escadinha. isso é um problema É a escadinha. de ensinar. Mas eu acho que a minha época de não ter celular, de rede social, de não ter tido esse contato, não me poluiu tanto a cabeça para poder fazer aprender. Não tinha o que fazer, né? Vou falar um negócio, as pessoas nem sabem. A gente, para ler um artigo antigamente, a gente pedia por comute. É. As pessoas nem sabem, a gente pedia na biblioteca, a biblioteca pedia na biblioteca da revista lá e mandava pra gente. Um xerox. O primeiro artigo que eu publiquei... Era um xerox original, assim, mas era uma impressão. O primeiro artigo que eu publiquei, a resposta da Alemanha, da revista, veio o artigo meu corrigido a lápis, pô. Pra eu responder e mandar de volta. Quanto tempo demorou isso? Nossa senhora, vocês imaginam. Então, hoje... Então, a gente tem que aproveitar a possibilidade... Hoje a gente, na minha área, por exemplo, revistas de dor como a PEN e outras revistas mundiais, tá acessível para quem está na FOB. É ligar o computador, entrar na revista e ler o artigo, se atualizar. Não, ele baixa 10 artigos na hora ali. E lê. Se ele tivesse uma rotina de ler um artigo 2, 3 por semana, ou você tem como colocar no seu e-mail, ou lá no PubMed, que é no local de busca lá, palavras-chave que eles querem que toda vez que sai artigo, eles te enviam um e-mail para te informar que sai um artigo novo daquilo que você quer ouvir. Você não precisa nem procurar. Isso eu não sei fazer, professor. Então, pois é. Você vai me ensinar a fazer isso daí, que é bem... Porque eu olho umas 3, 4 revistas todo mês, abaixo, salvo alguma coisa para poder ver. Isso. E aí, lá, assim, o que você faz? Você coloca lá nos filtros Você põe seu e-mail e fala assim, toda vez que surgir palavras que tem textos que tenham essas palavras-chave, eles te mandam um e-mail. Aí fala os trabalhos que tem lá e você lê. Muito claro legal. que acaba... Pelo PubMed. Pelo PubMed. E aí, claro que alguns artigos passam, né? Mas já te dá uma boa base ali para você ter uma informação. Você vai dar uma fuçadinha ali. E você vai aprendendo a ler também. Não precisa ler tudo. Já está no assunto há muito tempo, tem umas coisas introdução. Você já pula algumas não coisas. Vale ler só a conclusão, porque dá muito errado. Aliás, dá muito errado isso. Aí a formação, né? Por isso que é a formação de um pesquisador, saber metodologia de pesquisa e tal. Acho que a introdução é o principal de todo o trabalho. Introdução, metodologia, saber. Às vezes a pessoa conclui uma coisa que aquele tipo de trabalho não tem como concluir. E aí a pessoa cita lá no Instagram que aquilo lá era assim e não tem como. Só que a pessoa não entende e aquilo vira verdade. Eu brinco com as pessoas hoje que perguntam disso, que você justifica qualquer coisa hoje que você quiser com artigo científico. É verdade. É verdade. Infelizmente. De usar, de... mas passou por revisor. Sim, mas nós temos uma demanda de artigos hoje muito grande. Muitas vezes o revisor não é o melhor para se avaliar. Muitas vezes aquele que avalia direito, muitos deles estão sobrecarregados. Então, assim, a gente tem que saber. Quando a gente sabe ler o artigo e conhece metodologia de pesquisa, conhece minimamente estatística e tudo mais, você consegue saber se aquilo que ele está falando realmente tem sentido. E vai ter alguma utilidade na sua consultória, às vezes, no seu dia a dia. Claro, né? Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser visualizado. Não, e acho que essa informação hoje é muito fácil, é muito... Daí eu não sei se isso não faz ler, se a gente fica, às vezes, perdendo tempo em coisa que não precisa... Porque perde um tempo ali, às vezes, né? Acho que essa molecada, essa geração nova, talvez essa leitura mais da gente, sentar, isso não é... É tudo muito mais rápido, né? E eu fiquei até o ano... Acho que o ano passado a gente fez uns 2 anos seguidos. Uma vez por semana, pegava um artigo e rascunhava um resumo e sugeria para a pessoa a leitura daquele artigo lá. É muito pouco, ninguém vê, cara. Na verdade, mas você sabe que essa geração, se você estimular... Estava resumido. Pois eu lia em inglês, a gente passava para o português, deixava um print da primeira página para a pessoa achar, né? E o nome lá. Porque não pode publicar o artigo para dar assim, não posso... Mas eu conseguia dar o print da primeira página, num pedacinho lá,
E assim, pronto, é só. Deu resumo, era isso. muito pouco requisitado Esse acesso, né? E não é só isso, a gente tem hoje. Mas eu não sei inglês. Tudo bem, hoje tem inteligência artificial, tem tradutor bom aí que você traduz, para você pelo menos dar uma lida no geral. Copia do assim. PDF, joga no Google para achar, isso, né? mas também talvez o estímulo de leitura ou de seja outro também agora. Você vê, é um período muito diferente, né? Talvez a gente esteja falando algo. E eu tô aprendendo isso também de como lidar Nós vamos ter que aprender, porque também, da mesma forma que eu fui diferente do meu pai, assim vai, né? A gente tem que de se adaptar de alguma forma. Com certeza tem meios de chegar melhor nessas pessoas. Eu vejo que eles gostam muito de vídeos curtos daquilo que é importante, né? E talvez isso, na minha época, na sua época, a gente assistia uma aula de 4 horas assim. Não é. Hoje eles não ficam. Não, porque, por exemplo, eu já reparei uma coisa hoje, se vai passar propaganda, as crianças já mudam. Não espera a propaganda. Mas você sabe que é uma das maiores causas de ansiedade infantil. E a gente não tinha essa falando, espera, né? Aí com todos os transtornos possíveis, a criança liga o celular e fica passando. Você pode ver, fica no celular na mão, não é vendo um vídeo. Shorts, assim, coisa pequena. É tudo pequena. Por quê? Porque é o momento, é isso aí. Vai passar, mas é o momento. Então é tudo coisa de informação muito superficial, né? Que não Será que isso está em todos os cursos? Porque a gente fica voltado ali na odontologia, será que isso está geral eu acho que do tipo de formação e de ensino? a gente dá aula para todos. Está tendo que mudar? Na verdade, assim, a gente tem várias maneiras de metodologias de ensino, de aprendizagem. Eu acho que todas têm o seu papel. Eu acho que você tem que tentar encontrar e usar. Eu acho que nenhuma metodologia isolada ela vai ser suficiente. Eu acho que a gente tem que tentar. É por isso que eu falo. Tem que também tirar um pouquinho só o fardo do docente, né? Mas também ver o que todos podemos fazer. Alunos, gestores, né? Também não adianta, de repente, vamos mudar a metodologia de ensino e não te capacito para isso. Por exemplo, você não tem como hoje falar para o aluno não levar celular na aula. É difícil. É quase difícil. Eles usam, né? Assim, tudo bem, numa prova, não poder consultar, porque daí foge do propósito. Mas durante a aula... Na verdade, eles usam, né? E muitos tiram vezes foto da aula pelo celular e usa... Alguns usam para não estar fazendo nada mesmo. Mas muitos estão tempo. olhando, às vezes, curiosidades, eles vão lá e entram. Professor, mas isso aqui, é um recurso... É duro aceitar. Para a gente é muito difícil, né? Mas é difícil voltar agora. Agora... a gente vai ter que tentar entender como é que esse recurso pode ser usado para ajudar. Para ajudar. Né? Hoje, tablets, computadores vão na sala, já tem ali informação. Rápido, né? Pronta. E você está dando muita aula ainda? Também é a mesma coisa, não mudou nada. Né? Você só sobrecarregou, então, sua vida nisso tudo? Na verdade, o professor é assim, né? Ele geralmente ele acumula. Você não troca de cargo, né? Você acumula a função. São raras as vezes. Normalmente a gente continua com as aulas na graduação, então eu continuo na disciplina de fisiologia para os 3 cursos, né? Algumas aulas para medicina, fisiologia 1 e 2 para odontologia, fisiologia geral e aplicada a fono também, junto com a anatomia. Eu também estou na disciplina de DTM com o professor Conte, né? E tem as da pós-graduação. Né? Os orientados e tem as da pós-graduação também. Né? Então, é um mundo de coisa. Você falou resumido aí, mas eu sei que isso gera... E tem... Nesse momento, eu estou também... Neste momento, estou com cargo de gestão. Né? Fora as comissões, você participa de reuniões, de aprovação, de congregação. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando eu falei que você era especial, porque seu tempo é caro para você ter, entendeu? Eu sei que para você combinar de vir falar... Eu que sou grato por ter lembrado pela confiança, sempre é um prazer, sempre que for chamado, eu estou à disposição. Não, é bom, sempre que eu te encontro, a gente não se vê sempre, né? Mas sempre é bom, né? Sempre é um papo legal, acho que a vida não deixa a gente estar junto toda hora. A gente trabalha junto, né? Para quem não sabe, mas é no mesmo terreno, mas em casa separada. Eu vejo pouco quem eu trabalho do lado, porque a gente... Então, se eu não falar, Léo, tô indo aí, vou te encher o saco, falar alguma coisa, se eu não te vejo, você não falar que vai lá no centrinho, também não se encontra aí, porque é lugar separado. Lugar separado, é tão perto e tão longe, né? O endereço de correspondência é o mesmo, mas chega em casa separado. Chega em casa separada, exatamente. Tá bom? Mas eu adorei a conversa. Eu que agradeço.
eu falei para você, não era uma entrevista, era um bate-papo, porque eu sei que ia sair o melhor de cada um aí, sem precisar Eu agradeço, te espero. pôr pergunta. É porque a gente sempre que eu falo com você, você conta alguma história, você explica de algum jeito. Para quem não entendeu, vê de novo que você vai ver que ele ensinou muita coisa aí ao longo desse bate-papo aí, muita coisa rica e valiosa, aí, Eu como que sempre. agradeço, Zé. Sempre um prazer estar com você. É um cara que sempre me trata com muito carinho, com muito respeito. E eu agradeço sempre a possibilidade de poder falar desse assunto Sim, eu sim. conheço a minha formação basicamente falando desse assunto, né? Eu sou grato também por poder dar aula. Adoro essa profissão que eu tenho de hoje muito mais da parte de docência e pesquisa do que da clínica, né? Mas eu sou muito É que grato eu acho que por essa formação. para alguém entender o que eu falei do começo, que eu assisti essa aula e quis fazer a especialização, a pessoa tinha que assistir uma hora para ela entender. Tem que ser da área e assistir você. Agora vamos começar a servir, Isso. né? Eu te agradeço da conversa aqui. E eu tava falando, a ideia do bate-papo, Léo, eu sempre acho que é esse, mostrar a pessoa de cada um, né? Que não é uma aula sua, não tem essa Não, intenção de ensinar. Eu sei que alguma informação a gente passa junto, mas não é uma aula para a pessoa aprender, não vai sair especialista em dor aqui, mas é saber que tem informação, que tem profissionais, que o Brasil é bem sim, formado pô, nisso. Acho que a muito. maior informação possível seria essa. Procurar ajuda quando tiver problema, Isso. né? Agradecer muito sua presença aqui mais uma vez. Que a gente combine. Quando tiver alguma coisa para divulgar de aula, você fala Pode que falar. depois que eu fiz a propaganda, eles vão querer te escutar aí para Não, ver fique à como que é, vontade. né? Eu falo sim. Obrigado, Zé, mais uma vez. Estou sempre à disposição. É sempre bom falar disso. E parabéns pela iniciativa Tá aí. bom. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Valeu Zé. mesmo. Então ficamos aqui com mais esse bate-papo desse episódio entre um paciente e outro, né? Um oferecimento da Tal Chá, Dental Brasil e a Padaria Goela. Esses três lugares são lugares que eu falo de coração porque são produtos que eu consumo, né? O chá sempre foi presente aqui no consultório. A Goela é um lugar que, para quem é de Bauru, é imperdível de você passar lá para tomar um café, almoçar, uma refeição rápida ou mesmo pegar o produto e levar para sua casa. E a Dental Brasil, como eu falei, é uma loja excelente aqui para você, dentista, abastecer seu consultório. Tem instrumentais de qualidade. Se não tiver o que você precisa lá, pode encomendar que o Wagner vai te ajudar a trazer e chegar isso ali na sua mão. Então, era essa a nossa mensagem de hoje. Até o próximo. E queria pedir para você que assistiu e gostou desse conteúdo, que clique no link aqui, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam assistir. E até a nossa próxima conversa. Muito bom, Zé. Muito legal.